Sejam muito bem-vindos ao primeiro bate-papo do Clube do Passaporte. Sou Marcelo, sócio do Clube do Passaporte, e aqui conosco está o Gabriel, também sócio do Clube do Passaporte. E hoje a gente tem uma convidada super especial, alguém que a gente já queria conversar já há bastante tempo, bater um papo sobre muitas coisas. Acho que ela tem realmente bastante para agregar aqui, para conversar com a gente, que é a Fernanda. Fê, muito prazer. Pessoalmente agora, né? Pessoalmente, Que a gente conversa por WhatsApp há muito tempo, conversa né, por já. WhatsApp, ligação, manda um monte de coisa. Sim, Então, prazer pessoalmente agora. A Fê é apresentadora, internacionalista, sim. atriz, influenciadora, tem uma experiência gigante também em Portugal. Tá no processo de cidadania italiana com a gente, terminou já o processo da cidadania italiana com a gente. E é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, a gente já conversou muito por WhatsApp, né? Então, muito bom ter essa oportunidade de conversar pessoalmente também. Sei que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos falar sobre experiência em Portugal, vamos falar sobre cidadania italiana, vamos falar sobre viagem, experiência, enfim. Estou muito ansiosa pelo que a gente vai conversar aqui hoje. Legal, legal. Bom, Fê, acho que primeira coisa que a gente queria te perguntar, né? Você já é formada, já é pós-graduada também? Tô no processo de pós-graduação agora, Tá. né, nessa nova jornada, assim, porque é uma outra É jornada, uma né? outra. Já começou o processo de pós-graduação? Já comecei. Comecei tem um mês e pouquinho. Entendi, entendi. E como é que foi essa sua experiência? Por que que você decidiu fazer relações internacionais? O que que você achou da graduação? O que que te motivou? O que que na sua personalidade também te levou a fazer isso? Foi um sonho que você sempre teve? Foi algo que surgiu já mais próximo de entrar na faculdade? Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, assim, porque eu sempre fui muito curiosa mesmo e muito interessada no que diz respeito à cultura, identidade, nação, formação de estados nacionais, religião, sempre foi, enfim, assuntos que me interessavam desde que eu era muito pequena, assim. É, eu sempre trabalhei com audiovisual, né? Eu sou atriz desde os 4 anos de idade, eu comecei em 2007. No comecinho ali de 2007. Então, a trajetória mais óbvia que a galera pensava era que quando chegasse ali na fase de vestibular, eu fosse fazer cinema, Ah, ou enfim, artes cênica. cênicas, ou jornalismo, ou qualquer outro curso voltado à comunicação, né? E quando eu decidi fazer relações internacionais, todo mundo fez relações internacionais, né? Como assim? Mas tinha tudo a ver com o que eu já gostava e o que eu queria trilhar daqui pra frente, que era comunicação em relações internacionais, que é o que eu tenho feito hoje, principalmente nas minhas redes sociais, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, porque é isso, eu sempre fui muito fascinada, tanto que eu rolava uma dúvida, assim, será que eu não quero história? Porque eu gosto muito de tudo isso, assim, será que eu não quero, né, outra coisa voltada a humanidades, como sociologia, antropologia, porque eu gostava muito de entender a sociedade de forma Sim. geral também. Mas eu conheci uma diplomata aos 11 anos de idade, que foi daí que surgiu, na verdade, a ideia, né? Eu já gostava de tudo isso, mas eu era uma criança, né? Nem Assim, conhecia a carreira não, de internacional. nada. O que a gente conhece quando a gente é novinho, né? Advogado, médico, um engenheiro, Sim. mais ou menos isso. E aí, com 11 anos de idade, eu conheci uma diplomata brasileira. E, por acaso, assim, a gente estava num jantar com os amigos dos meus pais. E aí ela tava lá e eu era uma criança muito falante, e eu gostava de conversar com muitos adultos já. E aí já trabalhava como atriz já há alguns anos. E aí eu comecei a conversar com ela, a Carla, o nome dela é Carla. E aí ela falou assim: olha, eu viajo, sabe esses países que existe? Kirguistão, Cazaquistão, Azerbaijão. Ela falou assim: eu já fui em todos. Aí eu olhei e fiz assim: eu quero ser você. Eu quero fazer a mesma coisa que você faz. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, assim, depois do jantar, e eu pesquisei no computador do meu pai que faculdade se fazia para ser alguém que nem ela, né? Para ser um diplomata tal qual ela. E que viajava para os países de E não. que viajava todos os países estão e tipo, ia para todo canto. Ela me contou várias experiências de trabalho dela também que, enfim, me fascinaram os olhos. E aí eu pesquisei, claro, né, me deu ali, até porque para você trilhar, né, a carreira diplomática é um concurso público que eu, você, qualquer um pode prestar esse concurso, mas que o curso que talvez melhor prepararia para a prova, que hoje é um dos concursos públicos mais Mais difíceis que difícil. existe no país, seria relações internacionais, porque tem direito internacional, porque tem Sim. economia, porque tem história e outras coisas nesse sentido. E a partir daí isso ficou na minha cabeça e eu nunca troquei de ideia. Desde os Desde 9 11 anos. Nunca, nunca. Esse papo de terceiro ano do ensino médio que o povo não
que vai de biologia, antropologia. Isso nunca aconteceu comigo. Você já cravava, eu vou ser... Relações internacionais. Não, eu lembro que no meu terceiro ano, os meus amigos, eles trocavam de curso a cada semana, assim. Sim, sim. Não, hoje eu quero fazer letras, amanhã eu quero fazer bioquímica, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, sabe? E eu falava, não, relações internacionais, é isso, vou fazer isso. Nunca troquei de ideia. Mas muito legal. E essa questão das relações internacionais, o curso se manteve o mesmo, mas a ideia do porquê fazer esse curso foi se alterando ao longo do tempo? Muito. A gente brinca em RI que todo mundo entra com o sonho da ONU, né? Sim. Quer todo mundo trabalhar na ONU, ou quer todo mundo ser diplomata, e as coisas vão mudando ao longo do tempo, porque a gente vai vendo que existe esse estereótipo de quem faz RI ser diplomata, ou ONU, ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente vai vendo que existem muitas possibilidades, né? E, inclusive, o que eu escolhi enquanto trajetória profissional, que foi comunicação em relações internacionais, que, claro, né, tá muito ali voltado ao jornalismo internacional, ainda é pouco falado, na verdade, como uma possibilidade, assim. Claro que antes a gente pensava em jornalismo tradicional, sei lá, o que o Guga Chakra faz hoje em dia, sabe? Mas hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem outras plataformas que permite que outras pessoas também possam comunicar dentro de relações internacionais. Então, a gente fala muito pouco ainda sobre isso. A gente fala muito em comércio, né? Comércio exterior. Então. A gente fala muito sobre direito internacional. A gente fala muito sobre mercado financeiro. Muita gente vai trabalhar no mercado financeiro. Ah, é mesmo? Muito. Quem faz RI, muita gente. Eu acho que... Eu vou arriscar um número alto, mas eu acho que uns 80% de quem fez faculdade comigo trabalha no mercado financeiro hoje em dia. Meu próprio namorado trabalha no mercado financeiro. E fez RI formado em relações internacionais. Tudo na PUC. Tudo na PUC. Caramba, vocês fizeram faculdade juntos. Quando eu entrei, ele já estava na metade do curso, ele é um pouco mais velho do que eu, a gente tem quase 3 anos de diferença. 2 anos de alguma coisa. E ele também é formado em relações internacionais. E é muito curioso, porque você vai vendo e é um curso muito multidisciplinar, então muita gente pode ir para muito lugar, assim. É que a gente fica mesmo nessa história de, diplomata, e realmente é uma carreira limitada em números mesmo de vaga, né? Não é que vai formar 400 diplomatas, isso é um número muito reduzido de vagas. Então, Um curso hoje... super difícil também. E tem gente que não quer fazer isso na vida, sinceramente. Porque também é uma carreira muito limitante no sentido desse. Se você tem um sonho de construir família, talvez isso não seja pra você. Porque você vai, a cada 2 anos, trocar de país, é difícil, você vai pensar... Pros filhos. como é que você vai... Até pensando em casar, assim, né? Você precisa de alguém que coordene de rotina com você. Então, muita gente vai mudando de pensamento ao longo da faculdade. Sim, não, isso é legal. E Fê, pensando um pouquinho na sua trajetória anterior, você começou a sua carreira de atriz muito jovem, né? Criancinha. Como que foi isso? Você escolheu? Você foi escolhida? Foi algo natural? Foi uma coisa que me encontrou, assim, porque, de fato, isso nem passava na cabeça dos meus pais na época. O meu pai dava aula num colégio particular em Higienópolis, aqui em São Paulo. E, por acaso, uma das alunas do meu pai era atriz e o pai dela era dono de um grupo de teatro bem grande aqui no Brasil. E um dia nessa loucura, assim, minha mãe precisava trabalhar de sábado, meu pai precisava trabalhar, acho que ele ia aplicar uma prova, uma coisa assim. Bom, a Fernanda vai com você, assim, eu fui com meu pai pra escola, podia ficar na biblioteca ali quietinha, enquanto ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. E eu comecei a conversar com essa menina que estava estudando na biblioteca. Ela tinha uns 14, 15 anos. Eu tinha ali meus 4, assim. Isso que eu ia entender, né? Você com 4 anos conversando com uma menina. Eu era muito... a minha mãe tem cada história, assim, que ela fala que ela tem vontade de se enfiar num buraco. Eu conversava com gente no meio da rua. Uma vez teve um ano novo que a gente passou na cidade lá da minha mãe, que tinha um hotel... eu fui em outras mesas, chamei gente pra sentar na nossa mesa do ano novo. Tipo, eu era bem assim mesmo. Então, te encontrou, mas você já tinha predisposição. Não, eu era uma criança muito falante, muito desinibida, muito extrovertida, nunca tive problema. E sempre estive num meio muito adulto, né? Minha irmã mais velha é muito mais velha do que eu, a gente tem quase 10 anos de diferença. Então eu nunca tive problema com pessoas muito mais velhas do que eu também, porque eu vivia nesse meio. Sim. Enfim, comecei a conversar com essa menina, e aí, quando acabou o que ela tinha que fazer, ela virou pro meu pai e falou assim: olha. A Fernanda é ótima, assim, eu acho que vocês estão perdendo tempo em não levar ela em qualquer coisa nesse sentido. Porque ela fala super bem, ela não tem vergonha, ela não tem problema em falar com pessoas mais velhas, que é tudo que o audiovisual precisa, né? Que é uma criança que seja desinibida, que não tenha vergonha. E o primeiro meu pai foi super contra, assim, não, que absurdo, isso daqui é trabalho escravo, essa criança não vai, enfim, super recusou a ideia, mas ele foi comentar com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, olha, eu acho que não custa a gente lá ver qual vai ser, né? Se a gente achar que minimamente não é um bom esquema, se a gente acha que isso vai ser explorado, a gente declina da ideia e a gente finge que isso nunca aconteceu.
Minha mãe conversou comigo na época, claro que eu não me recordo dessa conversa, né? Mas ela falou assim, olha, sabe as crianças que aparecem na televisão, né? O que a gente tinha de referência naquela época era a Maísa, Aham. né? A gente tem a mesma idade, sabe? Que aparece na TV, não sei o quê. Você quer ir lá ver como vai ser? Enfim, ela disse que ela falou isso. A gente foi nessa agência que a aluna do meu pai indicou e a gente fez algumas conversas iniciais e, bom, o resumo é, no meu primeiro teste de comercial eu peguei esse teste. Foi um comercial para Claro em 2007 para anunciar que a tecnologia do modem tinha chegado no Brasil. Você não usava mais de fio para ter internet no computador. Revolucionário. E foi minha primeira propaganda em 2007. A partir daí eu nunca mais parei. Fiz para outras marcas, fiz Caixa Econômica Federal, fiz Knorr, fiz Magazine Luiza, até chegar, enfim, passei pelo CQC, até chegar a Era Carrossel em 2011. Então, a partir daí, Só um parênteses, você fez CQC eles tiveram como uma criança. eles tinham um quadro, o Marcelo Taz, ele fez um quadro pra reviver o personagem do professor, né, Aham, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Tiburcio? Tiburcio, E aí, ele fez um quadro, mas era meio... Era ainda o mesmo esquema dele como professor, as crianças ali na sala de aula, só que eles falavam bem no tom CQC sobre os Sim. temas mais polêmicos da época, assim. Então, Aham. eles jogavam para as crianças racismo, homofobia, Sim. política. Eu até revi esses dias um episódio, eles estavam falando sobre o Obama, né? Porque a gente gravou em 2010, Aham. então eles falam sobre o Obama, então eu participei do CQC, foi Entendi. um curto período, assim, Entendi. E aí, logo da sequência, você fez Carrossel, que foi um período bem mais longo de gravação, Sim. foi sua primeira experiência Como novela. como novela. Como novela. E é muito diferente? Muito diferente. Eu já tinha gravado projetos grandes, mas não na proporção que foi Carrossel. Eu já tinha gravado uma série naquela altura do campeonato na GNT chamada Modern, que era, como era uma série que eu fazia parte de um dos núcleos da série, eu não gravava todos os dias, eu não tinha tantas falas, eu não era do núcleo principal, enfim. Porque a série girava muito em torno das mães, e eu, enfim, fazia ali uma das filhas, Aham. enfim. Então, Carrossel foi o primeiro trabalho de grande proporção que eu fiz, principalmente até pelo alcance que a novela Sim, teve, claro. né? Mais de rotina, de intensidade de gravação, de número de falas, foi realmente a primeira vez. A gente gravava de segunda a sábado, é, entrávamos ali mais ou menos na hora do almoço, né? Pós-escola, então todas as crianças estudavam no período da manhã. A gente entrava para gravar, almoçava e entrava para gravar ali por 2h30, saía às 8h30. Até porque a legislação aqui no Brasil só permite que as crianças trabalhem 6 horas por dia, quando se Aham. trata de audiovisual. Então a gente saía às 8h30 e aí, enfim, desarruma, chega em casa, janta, faz qualquer outra coisa relacionada à escola. Eu ia dormir umas 11 horas da noite, vai. Como é pra uma criança, Fê, assim, sendo criança, tudo bem, você já tinha histórico, conhecia de câmera, tem toda a sua personalidade de ser extrovertida, mas como é pra uma criança vivendo e crescendo? Que idade você tinha no Carrossel quando começou? Eu entrei aos 9 e saí com quase 11. E nessa fase assim, que acontece 1 bilhão de coisas, Sim. e você não para, como é ter um trabalho, ter uma rotina regrada que você tem que estar 2h30, não pra fazer a gincana, como talvez uma criança normal, Ou ou pra uma aula esporte, ou extracurricular, né? curricular, e viver já trabalhando, sendo remunerada também. Sim. Como foi a experiência, assim? Muito diferente, assim, muito diferente, né? Eu lembro que era até uma. E eu já falei isso abertamente em outros lugares, que pra mim foi até uma questão em fazer amizades dentro da escola, porque o assunto era outro, né? Sim. Então, enquanto os meus amigos, sei lá, iam pra festa de aniversário dos outros amigos de sala, ou faziam atividades extracurriculares, meu papo era tipo, estou indo ao trabalho daqui Sim. pós-almoço, sabe? Claro, isso não me impediu de fazer amigos durante o período escolar, mas com certeza era uma coisa que me diferenciava até de conversa mesmo, Lógico. porque eu rolava muito isso, principalmente durante o período carrossel, eu não fiz parte de muitas coisas que outras crianças da minha sala fizeram. Sim. Então, assim, viagem que tinha extracurricular, sei lá, passar 3 Passeio. dias no acampamento. Eu não fiz parte disso. Sim. Eu lembro que teve uma coisa, né? Porque por mais que eu fosse super madura, tivesse consciência do trabalho que eu tava fazendo, eu era uma criança. E tem sentimentos que são, assim, inerentes a qualquer criança. Claro. Então, perder um aniversário, ver que as outras crianças estão falando sobre um aniversário que você não foi. Eu lembro claramente disso. Tava no 5º ano, a gente já tava no 2º ano de gravações de Carrossel. E foi o ano inteiro que a gente gravou, né? 2012. E aí teve um aniversário super legal de uma mega amiguinha minha de sala de aula, assim, o nome dela era Giovana. E aí ela fez uma mega festa pras meninas da sala. Então, assim,
Teve, sabe aquela história, limusine foi pegar as meninas pra fazer as unhas, cabelo. Ah, foi um festaço. Foi. E aí eu cheguei no dia seguinte, todas as minhas amigas estavam de unha pintada. E eu não podia pintar unha também, porque tem continuidade na novela. Então eu não podia fazer nada diferente. Então as minhas amigas estavam de unha pintada, estavam de cabelo feito, estavam com trança. E aí eu lembro que eu cheguei em casa arrasada, assim, eu chorava pra minha mãe. Mas é porque isso era um sentimento inerente de criança. Então, claro, você não tira isso da criança, mas eu me diverti muito, assim, eu tenho memórias incríveis e como, enfim, dá pra perceber, nós crescemos juntos. Então, como você falou, os anos mais importantes, assim, de formação de um pré-adolescente e adolescente, eu tava com essas mesmas pessoas, assim, que eram as pessoas que gravavam comigo, que eram as pessoas que trabalhavam comigo. Então, a gente passou por muitas dessas primeiras coisas juntos, assim. Então, sei lá, ou quem tem o primeiro namorado, ou quem vai, sei lá, fazer qualquer coisa pela primeira vez. Tudo isso eu vivi em frente às câmeras, assim, e a gente formou uma grande família. Então, claro, essas coisas, pequenas coisinhas, a criança ficava chateada, mas eu tenho, na verdade, memórias espetaculares do meu período dentro do SBT e da minha saga Carrossel, porque acabando a novela, a gente ainda gravou um spin-off de mais um ano. Não, antes, a gente fez uma turnê de show durante um mês e meio, entre junho e julho de 2013. Então, todo final de semana eu tava num lugar diferente do país. A gente viajava, assim, era demais. A gente ia toda sexta e voltava toda segunda. Então a gente foi Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente foi acho que pra Bahia, a gente foi pra Natal. E eram shows de... Shows com toda a trilha sonora da novela, legal, assim, era super, não, muito legal. Nosso show de estreia foi no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, pra 10 mil pessoas. Foi espetacular, eu tenho muitas memórias boas desse período. Aí a gente gravou um spin-off chamado Patrulha Salvadora, foi uma série com 4 temporadas, se eu não me engano. Um ano, então a gente gravou de agosto de 2013 a julho de 2014. E aí logo em seguida tiveram os 2 filmes. A gente gravou 2 filmes do Carrossel também. Então eu fui sair, na verdade, do Carrossel com quase 15 anos de idade, assim. Entrando com 9. Você cresceu lá dentro, né? Cresci lá Entrou dentro. uma Fernanda e saiu outra... E cresci, assim, com as mesmas pessoas. No final das contas, a gente era uma grande escola, se você parar pra pensar, né? Tipo, era uma grande sala de aula. E eu imagino que muito do seu próprio amadurecimento pessoal veio dessa época, né? De Sim. trabalhar desde cedo, de formar essa família, de pessoas da mesma idade que você, que tinham esse mesmo trabalho, que você vivia uma infância muito diferente da De infância outras crianças. convencional, né? E até eu consigo entender mais do porquê com 11 anos você teve um papo tão cabeça, que fez sentido, falou, tomei uma decisão, porque você já era uma criança mais madura Sim. do que a média, justamente porque a vida foi te impondo isso. E como que foi essa fase pré-vestibular, vestibular e início da faculdade? Você continuou trabalhando depois trabalhando. com audiovisual, comunicação, atriz? Eu entrei no ensino médio fazendo um outro projeto dentro do Multishow dessa vez, que foi o Doutora Darcy. Eu fiz um sitcom de comédia. Foi meu primeiro papel adulto, assim. E era já um outro desafio. Eu gravava todos os dias com uma plateia de 200 pessoas. Então, gravei com o Tom Cavalcante, Fabiana Carla. E era aquela coisa do... Não era ao vivo, né? Era, enfim, o programa passava gravado. Mas a gente não tinha muitos cortes, porque a intenção era justamente ter uma plateia que reagia no momento em que a piada acontecesse, assim. E é real? Eles reagem de verdade? Ou fica alguém reage. do lado, ri agora? Não, reage de... Aproveitar pra fazer aquelas perguntas que você sempre quis fazer. Não, reage... Programa de auditório tem alguém, tá? Que fica falando palmas. Palmas. Levanta. O programa de auditório tem. Mas lá era 100% verdadeiro, assim. Até porque não rir com Fabiana Carla, Tom Cavalcante, impossível. Não tem como. Eles eram hilários, assim. E, enfim, então eu entrei no ensino médio, que já é um outro ritmo de estudos, um outro ritmo de matéria, um outro ritmo de vida mesmo, porque, por exemplo, eu passei a estudar integralmente, né? Então, manhã e tarde. Sim. Pra, enfim, porque tinha os reforços. Você mudou de escola ou você fez na mesma... Eu entrei na escola no Infantil 5 e fiquei até o 3º ano do ensino médio. Tá. E eu tive uma escolinha antes de criança muito pequena, mas que foi mais pra... Porque meus pais precisavam trabalhar e eu já fui pra escola. Enfim. E aí já era outro ritmo, eu tava trabalhando. E aí foi, claro, um acordo ali com a minha escola, porque em alguns momentos, por exemplo, no período da tarde eu não poderia ver a aula porque eu tava gravando. Enfim. Mas a minha escola já estava acostumada, estava comigo desde que eu era muito pequena, eles sabiam qual era o ritmo de gravação, e eu sempre fui, assim, modéstia à parte, uma ótima aluna, eu nunca dei muito trabalho para os meus pais nesse sentido. Eu era esforçada, claro, algumas matérias a gente releva, né, assim, Ela vai falar de física, né, porque ela já falou que ela gosta de história, sociologia, então imagina que trigonometria. Essas coisas, realmente, a gente
Claro, dificuldade de qualquer adolescente em qualquer momento da vida. Mas eu ia muito bem, assim, na escola, nunca fui uma aluna de dar trabalho, de recuperação, essas coisas. Então eu tirei bem de letra e era muito um costume mesmo, né? Assim, acho que se eu nunca tivesse feito nada e do nada no ensino médio eu entrasse numa novela, talvez eu acho que as coisas teriam sido diferentes. Sim. Mas eu já estava acostumada desde muito cedo a conciliar todas as coisas da minha vida. Então não foi nada, nossa, muito espetaculoso, assim. Quando, por acaso, no meu último ano de ensino médio, que foi o terceiro ano em 2019, eu não peguei nada para trabalho, assim, nada muito grande, assim, como uma novela ou uma série para fazer, então eu tive o terceiro ano bem livre, assim, para estudar. Eu gravei no começo do ano, na verdade, a última temporada de Doutora Darcy, mas, enfim, era muito ainda começo do ano, nada muito ansiedade pré-vestibular. Mas aconteceu uma coisa muito bacana em 2019, que foi o fato de eu começar a compartilhar nas minhas redes sociais o meu trajeto, assim, a minha trajetória de estudos, assim. Aham. Era uma coisa que eu não fazia. E aí eu via que tinha muitas pessoas com os mesmos interesses, mais ou menos quem me acompanhava tinha uma idade Na próxima a verdade, minha, cresceu com você, então cresceu tava comigo, então nessa. tava nessa fase. Falei, cara, eu tenho uma rede social grande, eu tenho esse alcance, eu tenho essa possibilidade de impactar pessoas, por que que eu não vou compartilhar isso? Porque eu vou fazer Enem, eu vou fazer FUVEST, Sim. eu vou fazer outros vestibulares aqui em São Paulo, por que que eu não compartilho isso com essas pessoas, né? E aí eu comecei, então, a minha carreira, a minha trajetória de influenciadora, Sim. bem nesse ano, assim, de uma forma um pouco mais concisa, né? Eu já fazia algumas coisas nas redes sociais, mas não era, nossa, grandes coisas. E a partir daí eu comecei a gravar vídeo, eu comecei a mostrar resumo. Eu lembro que depois de todos os meus vestibulares naquele ano, eu gravei um vídeo contando como tinha sido a minha experiência, o que tinha caído na prova, o que eu achava que eu tinha acertado, o que eu achava que eu tinha errado. Então foi bem essa virada, assim, também no último ano. Ajudando pessoas a também passarem por essa experiência que estava vivendo. É que eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente cresce com alguém nesse imaginário do essa pessoa é muito famosa, essa pessoa fez uma novela que eu gosto muito, parece que é tudo muito irreal, né? Distante. E eu tava vivendo outras coisas que outros adolescentes estavam Sim. vivendo naquele momento, sabe? Então eu acho que foi uma forma até de eu me aproximar com quem me acompanhava. Tipo, gente, olha aqui, eu tô também sofrendo Sim. com Tem o essa caso matéria é péssima, horrível. eu tô precisando vestibular chorando pós-prova, sabe? Então foi um ótimo momento pra eu também me aproximar do meu público. Que legal, Fê. E mesmo com toda essa trajetória já de trabalhando desde muito cedo, depois em 2019, além de todo o trabalho mais convencional, você também estava começando a fazer esse trabalho de influência que tomou uma grande proporção. É, Estava na faculdade, você estava com uma carreira já se consolidando, já consolidada dentro desse nicho. E mesmo assim, você tomou uma decisão de quero fazer meu intercâmbio, sim. quero ir para Portugal, quero viver essa experiência. É. Como que foi tomar essa decisão no meio de tudo isso? Por que que você tomou essa decisão? Ó, já tinha sido tomada muito antes, faz tempo que eu quero morar fora. Não, na verdade, assim, acho que a partir do momento que eu decidi optei por fazer faculdade, que não é um caminho convencional a outras adolescentes celebridades, assim, até porque a gente tem medo de. Porque a gente nunca sabe quando vai aparecer um trabalho, né? Pode ser que amanhã me venha um teste, eu passe, e daqui 3 meses eu esteja gravando no Piauí, sabe? Sim. Eu, de certa forma, comprometi a minha carreira como atriz, foi uma decisão super consciente, assim, de olha, eu quero parar esse tempo, e o que der pra fazer, deu pra fazer, e o que não der, tá tudo bem também. Porque foi uma decisão minha ter uma graduação mesmo. Meu pai é professor, a minha mãe hoje é professora também. Então sempre foi uma prioridade pra mim ser formada. Claro. Ponto, assim. E não, isso, claro, é uma decisão muito pessoal e que eu não julgo também outras pessoas que optaram por outro caminho. Acho que cada um sabe o que faz. Então eu recusei trabalhos, enfim, não poderia gravar em determinados momentos. Eu até cheguei a fazer um filme durante a graduação, em 2020, no finalzinho do meu segundo semestre, eu gravei Confissões de uma Garota Fluida, que tá na Netflix. Mas já era isso, era final de semestre, eu não tinha mais tantas aulas. Poderia. E era remoto, então assim, a gente gravou em dezembro, a Netflix teve um protocolo super rígido para não parar produções. Então eu tinha aula remota e eu conseguia, enfim, eu gravava do Rio, então foi tranquilo, relativamente falando. Mas quando eu decidi morar fora, eu tava, assim, foi uma decisão que eu tomei nos últimos 45 do segundo tempo. Tipo, o processo seletivo tava aberto. Falei, quer saber? Acho que eu vou, assim, sabe? Acho que eu vou tentar. A minha irmã mora fora há muitos anos. A minha irmã mora há 13 anos na Inglaterra.
Então, sempre foi uma pessoa que eu tive de inspiração, né? Ela foi fazer faculdade fora, sempre foi um sonho dela, desde pequena. E ela sempre sonhou com Inglaterra. Enfim, minha irmã é formada em moda hoje. Trabalha, enfim, com publicidade, mas sempre foi um sonho dela e nunca tinha sido um sonho meu. Sim. Sempre gostei de viajar com os meus pais e etc, mas nunca tinha sido, nossa, sonho de morar fora. E aí, eu tinha tido outros amigos que tinham ido para o intercâmbio acadêmico, e eu estava naquela altura no meu último semestre em que eu poderia fazer isso, que eu poderia aplicar para o intercâmbio. Por uma razão de faculdade? Porque em Relações Internacionais na PUC, eles não permitem que você faça o seu último semestre fora. Você tem que se formar aqui no Brasil. Você tem que completar o último semestre no Brasil. Então eu tinha até o sexto semestre para aplicar para ir no sétimo. Perfeito. E aí faltava poucos dias para as inscrições acabarem, assim. Eu falei, será? Eu conversei com alguns amigos e eu sabia que eu queria viver alguma coisa diferente, porque eu sentia que de meio que veio essa ansiedade de, cara, é a última vez que eu posso fazer isso, assim, sabe? Eu sofri meio dessa pressão, assim, de, será que eu não faço alguma coisa? Eu nunca fiz nada parecido. E aí, Portugal me veio à mente, porque eu conversei muito com um colega, que é um dos melhores amigos, enfim, do meu namorado, que na época não era nem meu namorado, assim, então eu falei, ó, eu vi que você foi pra Coimbra, não sei mais o que, como é que foi a sua experiência e etc. E eu já tava naquela época fazendo o meu pré-TCC. E a Universidade de Coimbra é muito forte em relações internacionais para uma área que a gente chama de estudos para a paz, que é quem trabalha com segurança internacional, enfim, conflitos e etc. E o meu TCC tratava sobre isso, segurança internacional. E eu falei, ó, eu não quero meramente para fazer, tipo, viver a vida. Eu quero que a universidade ali me agregue mesmo. Eu quero viver uma experiência universitária real em outro país. Porque tem muita gente que vai mais para aproveitar o lugar, porque gosta Pela da experiência de vida. Sim. Você estava focada em ter uma experiência acadêmica aprofundada também. E o que me chamou muita atenção em Coimbra, principalmente, foi porque o movimento estudantil, enfim, a áurea acadêmica lá é absurda. É absurda. Ela é muito única, assim. A gente brinca das capas de Harry vestiu Potter. Eu vesti o traje acadêmico mais de uma vez, inclusive, e eu fui para viver isso. Para viver a Universidade de Coimbra. Ponto. Viajei, claro, fui para outros lugares, conheci outros países que eu não conhecia, mas eu estava ali para viver o meu destino de intercâmbio, que era, acima de tudo, acadêmico. Sim. Então eu fui bem com esse propósito, gostei muito de tudo que meu amigo me falou, o Hassan, inclusive, um beijo para ele, porque ele foi muito decisivo, assim, no que eu quis ali na hora. E aí eu falei, bom, é isso. E eu só me inscrevi para Coimbra. Eu tinha até 5 destinos para colocar. Sim. Em ordem de prioridade, né? Eu só tinha um destino. Não tinha nenhuma segunda opção, velho. Não, se eu não passasse, tipo assim, acabou. Eu não ia pra lugar nenhum, assim. E aí eu passei pra primeira fase, né? Que era uma análise prévia, assim, de documentos. Carta de intenção, currículo e afins. Passei. Fui pra uma entrevista com a minha coordenadora do curso, porque ela queria saber basicamente a mesma coisa. Por que Coimbra, assim, né? Você tem outros destinos que muitas vezes são até mais almejados, né? Então muita gente vai pra... Tem Milão, né? Que é uma cidade super cosmopolita. Tem gente que vai para os Estados Unidos. Até dentro de Portugal a gente vê muito assim de clientes nossos que estão tomando essa decisão parecida com a sua. Uma ideia de, cara, gosto muito de Coimbra, mas, poxa, Coimbra é meio isolado. Acho que eu até prefiro a Universidade de Coimbra, a grade, mas eu vou para Lisboa, porque eu tô mais perto do aeroporto, porque eu consigo ir para outros lugares que Lisboa é maior. Mas aí ela duvidou e você falou, é Coimbra. Não duvidou não, questionou e... Sim, eu falei, é Coimbra, justamente por tudo que eu acabei de falar pra vocês, assim, pela experiência acadêmica que eu queria ter. Sim. E justamente por causa da minha pesquisa, assim. Eu tinha professores ali que eram de muito valor, assim, pra tudo que eu queria aprender, tudo que eu queria adicionar ali no meu TCC. E tanto que quando eu fiz a minha grade, eu só fiz com matérias que fossem me ajudar no meu TCC, porque o que acontece? Relações internacionais em Coimbra só são 3 anos. Então eu cheguei lá no meu 4º ano como se eu já tivesse formada. Sim. Então eu já tinha feito toda a grade deles. Tudo, já tinha feito basicamente tudo. E aí eu peguei só matérias que me agregariam no TCC. Então eu fiz de novo segurança internacional, eu fiz de novo direito internacional, aí eles têm algumas outras matérias que são mais das eletivas deles, assim, aí eu fiz dinâmicas da paz e dos conflitos, eram todas matérias nesse sentido, assim, e foi demais, assim. Eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, mas já de prévio eu digo que foi fantástico, eu acertei, sabe? Eu saí depois dos 6 meses com a sensação que ainda bem que eu vim pra cá. Eu aproveitei muito. Super legal, super legal. E acho que é justamente, Fê, conta um pouquinho mais sobre como foi
essa experiência estando em Portugal, né? Você comentou que foi uma decisão, em princípio, é óbvio que você vai levar em conta o país também, mas em princípio não tão focada olhando para Portugal, e sim na experiência acadêmica que Coimbra oferece, que naturalmente está em Portugal. Mas como foi essa experiência de viver em Portugal no momento que você estava? Que ano que foi? 2023. 2023. Eu tô te perguntando o ano porque a gente percebe bem claramente uma Portugal de 2016, 2017. Eu não sei se você já conhecia Portugal, já Não, tinha não ido na conhecia. viagem. E uma Portugal de 2023, né? Uma Portugal que mudou muito do pós-crise ali de desde 2014, tanto demograficamente Sim. quanto até culturalmente. Como foi essa experiência para você viver em Coimbra, uma cidade menor, hiper acadêmica, uma academia histórica, e em Portugal como um todo, assim? Só antes da Fê responder essas perguntas, um passinho antes, depois dessa decisão, para chegar em Portugal, teve um problema com visto também, não teve? Eu acho que foi a pior parte do meu intercâmbio. Foi a questão com o visto, assim, porque eu não tinha ainda a cidadania, não tinha conhecido vocês, eu não tinha entrado nesse processo, apesar da gente, naquela altura, já saber que a gente tinha direito. A minha mãe já tinha visto algumas coisas, ela sempre foi a mais interessada, justamente porque a minha irmã tinha ido morar fora, Sem cidadania, sem né? cidadania, né? Fez lá todo o processo, depois, por causa do pai dela, né? A gente compartilha só a mãe, né? O pai da minha irmã é o outro. Ela fez depois com a família paterna dela, mas minha mãe já tinha passado uma vez por uma burocracia de visto, de estudante, que foi pra minha irmã ir pro Reino Unido. Aí depois, ainda com o Brexit, a minha mãe teve outro caos com a minha irmã lá dentro, enfim. Aí chega a minha vez. Sem cidadania europeia, outro caos, assim. Primeiro teve um problema com a própria burocracia da universidade, porque depois que eu passei por tudo aquilo que eu falei pra vocês, análise preliminar, entrevista, aí a gente manda, aí a gente é aceito, né, pela PUC, no caso, aí eles falam, ó, a estudante aqui é essa daqui. A gente vai mandar ela, o currículo dela é esse, a média geral dela é essa. Vocês aceitam essa pessoa na universidade de vocês? E aí eu recebi esse aceite. Sim. Só que antes, na verdade, dessa carta chegar, que caos também, eles pedem pra gente mandar como se fosse uma grade preliminar. Assim, o que você tem interesse em estudar aqui? Sim. Aí eu mandei. Uma das minhas matérias não foi aceita, mas porque eu não sabia que eu não poderia fazer essa matéria no período em que eu peguei ela. Aí retorna. Beleza. Isso é uma coisa que a gente tem que falar que o Brasil é ótimo, né? Que o Brasil é pouco burocrático, assim, Sim. nesse sentido que olha lá, o negócio parece que é por carta mesmo, assim. Aí manda, aí volta, não sei mais o que. Até te dar minha carta de aceite, porque só com a carta de aceite Você pode pedir que a gente pode pedir o visto. Exatamente. Isso vai acontecer, tipo, em novembro. Eu precisando 22. de 22. Eu precisando entrar na universidade em fevereiro de 23. Aí, mano, beleza, aí chegou essa cara de aceite, depois de não sei quanto tempo, vamos dar entrada. Não, até depois, acho que chegou em dezembro, meu aceite foi assim, um caos. Tava em cima. Tava Que super em horror, cima. que horror. E aí, dei entrada no visto. Aí tem a empresa terceira, que é quem faz os vistos aqui em São Paulo. Que aí você tem que mandar, você não pode ir lá, falar nada. E aí manda os documentos e reza pra tá tudo certo. E como você aprendeu? Você sentou, você falou, preciso protocolar meu visto. A gente sabe que a faculdade não auxilia ajuda. com o pedido de visto, não. né? Eles falam, problema seu. Sim. É normal, não é só da PUC, Não é. todo, então é normal. E aí você falou, tá, preciso aprender como fazer isso, protocolar, e aí começou o seu... Posso falar? Eu acho que sabe, tipo, estresse pós-traumático? Eu acho que eu apaguei essa parte, porque eu nem sei como eu fiz tudo sozinha. Foi força-tarefa real dentro da minha casa. Meu pai pesquisando como fazia X coisa, minha mãe pesquisando como fazia Y coisa, eu vendo como era o processo como um todo. Eu lembro que eu baixei um checklist, assim, de coisas que eu precisava enviar pra eles, e ir atrás de antecedentes criminais, ir atrás de não sei o quê, do meu histórico. Foi muita coisa mesmo. E no final das contas, a gente. Bom, como é que foi? Ah, tá, lembrei. Eu viajei pro Ano Novo, dia 26 de dezembro. Meus documentos já estavam lá. A gente ainda teve um problema no correio. Isso foi outra questão também. Dia 26 de dezembro eu viajei pro meu Ano Novo. Dia 29, o meu pai, morrendo de ansiedade, falou assim: Fernanda, eu vou lá. Eu vou lá porque, assim, não tem como. A gente já tinha comprado passagem porque tinha que mandar a passagem. Sim. Ele falou assim: não tem como, assim, eu preciso ir lá ver, fazer qualquer coisa. Ok, meu pai foi no prédio da empresa. Ele foi lá. E aí, o meu pai chegou ele falou, tadinho, era um menino mesmo que tava lá, tipo, com um trilhão de pastas.
E aí, esse menino virou pro meu pai e falou assim, qual é o nome dela? Me fala qual é o nome dela. Aí meu pai, ó, Fernanda, tal, não sei o quê. Ele pegou, fez assim, falou assim, tá aqui, ó, a gente vai mandar, eu prometo pra você que eu vou mandar hoje. E de fato, assim ele fez, porque meu pai mostrou tamanho desespero. E assim, ela precisa embarcar dia 10 de fevereiro. Sim. E esse visto precisa estar pronto. Ok. Ele mandou. E aí a ansiedade não chegava, não chegava, não chegava. A gente tava conversando aqui antes. Eu fui pra Fernando de Noronha até nesse meio tempo pra ver se as coisas apaziguavam na minha mente. Passou janeiro inteiro. Nada. Dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Eu lembro que eu tinha que embarcar dia 10. E aí chegou um pouquinho antes, meu pai falou assim, olha, a gente precisa mudar essa passagem, porque não vai ter Não como vai você chegar, embarcar. né? Era quarta-feira isso. Eu embarcava numa sexta-feira, dia 10 de fevereiro, nunca vou esquecer. Tava numa quarta-feira, eu tava, acho que no mercado com a minha mãe. E eu tentando, porque o povo tenta, né? Tem até grupos no Facebook, a galera Sim. passa contato de consulado, É. e eu fiz contato com uma das pessoas dentro do consulado português aqui em São Paulo. E aí eu mandei um e-mail, não sei mais o que, quarta-feira, dia 8 de fevereiro, eu recebo uma resposta de dentro do consulado, nem foi da empresa. O cara falou assim, Fernanda, seu visto está pronto, venha buscar. Como assim, venha buscar? Eu fui buscar no consulado, eu não fui até a empresa. Ele deixou eu buscar eu mesma, sozinha. Então, aí ele falou assim, ó, só que a gente vai fechar agora. Vem amanhã de manhã, o seu visto está pronto no seu passaporte. Pode vir aqui você em pessoa buscar. Não acredito. Porque eu relatei toda a história Sim, pra todo ele. desespero. E aí ele falou assim, eu nem vou arriscar mandar seu passaporte pra eles. Vem aqui você mesmo buscar. Eu fui no consulado. Foi no Jardim, ali no Jardim, na né? Avenida Brasil. Fui lá nos Jardins com meu pai. Não, e eu lembro que eu fiz uma despedida no dia anterior. Eu fui meio virada no consulado, sabe? De tão feliz que eu tava. Fui meio virada, assim, no consulado. E aí, cheguei lá 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã. Ele me entregou em pessoa, meu passaporte. Tá aqui, ó. Tá seu, pode ir. Final feliz. Não, final feliz e inacreditável, Não, né? inacreditável. foi muito sortuda, foi assim. Pode agradecer, eu sei que na época você agradeceu muito a todo mundo, seu pai, a mulher do consulado, todo mundo, porque você teve uma sorte muito Sim, diferente. bizarra. Não. Eu falo que o meu processo do visto durou mais ou menos 20 dias, com muita sorte, reza e com certeza uma intervenção divina, porque não era possível, Sim. nada dava para que isso fosse acontecer a tempo. E eu embarquei dia 10 de fevereiro, cheguei em Portugal e, nossa, parece que foi até uma missão, assim. Quando eu falo, eu lembro do meu desespero, porque foi desesperador mesmo. Não, e dá pra sentir, você falou de estresse pós-traumático, quase estresse pós-traumático. Assim, Fê, como é você ir fazer uma mudança, tudo bem, né? Uma mudança não é pra vida toda, você sabe que você tem a data pra voltar, mas não deixa de ser uma mudança, você vai conhecer um lugar novo, você vai Sim, morar fazer fora mala para 6 meses é uma sozinha. coisa que Ou seja, ninguém te primeiro prepara. isso, despedida dos amigos, despedida da família, mala, programação, tudo, e ao mesmo tempo tá com essa angústia de meu Deus do céu, eu não sei se o meu visto vai sair, eu vou ter que trocar a passagem, e se não sair, como foi viver isso Eu fiz conciliar mala tudo em isso? 24 horas, né? Foi Você porque não sabia se você eu ia... não sabia se eu ia a tempo, então, e nem tinha como, assim, porque à medida que eu ia vivendo os meus dias, eu tinha que usar as minhas coisas, né? Roupa. Sim. Então não tinha como eu montar uma mala. Eu montei mala em 24 horas. Foi o que eu falei. Na quarta-feira, quando eu recebi, eu falei, gente, festa. Não interessa o que vocês vão fazer amanhã, não quero saber se tem trabalho, festa. Porque eu vou de fato agora embora, né? Eu consegui dar tchau pra minha mãe e pro meu pai. Sim. Só. Festa, consulado, mala. Uhum. Essa sequência. Foi a minha sequência. Festa, consulado, mala. Saí da festa 5 horas da manhã pra estar no consulado, 9 horas da manhã, fazer mala e beijos e abraços. Muito obrigada. Minhas melhores amigas conseguiram ir tanto na festa quanto no aeroporto me dar tchau. Aham. Mas eu tive pouca oportunidade, assim, de me Lógico. despedir, por exemplo, da minha avó, dos meus primos, enfim, do resto da minha família, porque não tinha como, né? Tipo, eu não sabia. E é uma Então- angústia horrível também. Você passar um mês falando, meu, não sei se vai sair meu visto, e se não sair, será que eu vou perder as aulas? Porque certamente você também, estando na faculdade, conhecendo gente que fez intercâmbio, você deve ter ouvido histórias de pessoas que se ferraram, que Sim. não conseguiram ir, É. que perderam a vaga. Então, No meu caso, eu perdi. A universidade já estava avisada sobre essa questão. Eu mandei um e-mail para eles antecipadamente com toda a questão do visto. Eles entenderam, até porque era uma coisa muito comum. Quando eu até apliquei para o meu intercâmbio para Coimbra, isso inclusive no semestre seguinte foi mudado esse processo. Por quê? Porque era muito comum que vistos para Portugal fossem os mais demorados e os que mais dessem errado no meio do caminho, assim. Então, no semestre seguinte, a PUC abriu um edital diferente
para quem queria fazer intercâmbio geral e para quem queria fazer intercâmbio para Portugal. E o edital para Portugal era sempre, tipo, um mês antes. Sim. Porque era batata, assim, ia dar alguma coisa errada em pelo menos uma das pessoas que fosse Sim. para Portugal. Então, virou uma prática comum dentro da PUC, porque o processo era super burocrático, super chato, às vezes dava errado e a galera não chegava a tempo pra aula. Eu perdi a semana de recepção, que era dos males do menor, assim. Sim. E aí eu consegui ir pras aulas normalmente depois. E Portugal é surpreendentemente muito, muito burocrático. Muito. Né? E a gente fala que o Brasil é burocrático é porque veio muito da Aí, origem é portuguesa, que é 10 vezes mais burocrático que a gente. E o consulado de Portugal, ele respeita essa burocracia Eu nunca toda. recebi tantas cartas como eu recebi no período em que eu morei lá. Isso pra mim era uma... Eu falei, gente, Por que se comunica É com muito cartas? burocrático. carta, né? Sei lá. Eu recebi a carta da... Claro, ó, volta e meia ainda existe carta, né? A galera, Sim, enfim, sim. mas pouco relativamente É. ao que eles recebem, resolvem muita coisa que precisava resolver presencial. Eu falava, mas não posso ligar? Não, não pode. Então, eu lembro que eu tive um problema uma vez com um correio lá. E aí eu fui num. Porque lá também não tem um ponto de correio, tem várias. É. Eles mandam pra mercearia pra receber encomenda. Eu falei assim, gente, mas só queria receber uma encomenda, você tá pedindo muito. Lá é bem burocrático. Não, e Fê, parar pra analisar que isso pega muito, porque no seu caso, evidentemente você estava com uma super ansiedade para ir, Sim. expectativa para ir, e essa angústia, esse desespero de será que vai dar certo meu visto? Será que eu vou conseguir ir? Ela já influenciou diretamente, né, a sua vida naquele momento. Aham. E pensa que você ia fazer um intercâmbio, você tinha plano de voltar em 6 meses. A gente tem muitos relatos de pessoas que estão fazendo esse visto para mudar definitivamente de vida, para mudar com a família, para buscar um novo sonho. E essa pessoa ela é altamente impactada pela burocracia, Eu imagino. pelo pedido de visto. Dificuldades. E é um negócio que é difícil de fazer sozinho. É, a gente que às vezes vai vender casa, vai vender carro, né? Como é que Depende, né? não, e do nada não tem como ir mais, assim, eu imagino que seja caótico. Não, já ficou sabendo de relatos realmente tristes, assim, de pessoas que venderam apartamentos, venderam veículos, aplicaram para o visto, fizeram algum errinho no momento da aplicação, foi negado, a pessoa estava vivendo de favor, porque ela já não estava mais com nenhum imóvel aqui, estava sem trabalho, se demitiu para mudar para Portugal e no final o visto não foi aceito ou o visto atrasou. Então essa questão burocrática a gente vive muito no dia a dia e a gente tenta sempre fazer e trazer esse conforto para os nossos Sim. clientes, né? Então, separar, porque a mudança, a gente fala que tem duas vertentes. Tem a vertente de, poxa, vou mudar, preciso me preocupar com onde que eu vou ficar, qual cidade eu vou morar, como eu vou Sim. fazer para minha família aí, como que eu compro passagem, onde eu arrumo um arrendamento ou um imóvel para ficar que seja bom, como que eu abro minha conta bancária. Então, essa é uma parte da mudança. E tem essa parte burocrática. Sim. Né? E a gente tenta fazer, a missão do Clube do Passaporte é que cada vez menos a pessoa tenha que se preocupar com essa questão burocrática. Porque a gente cuida da questão burocrática para a pessoa cuidar do que prático, realmente né? Do que ela vai precisar fazer ali Exato. na hora. Não, e outra coisa, porque eu também, então eu fiz as duas partes que você falou, porque ao mesmo tempo que eu tava cuidando de visto, toda a burocracia com o consulado, com a empresa terceira, eu ainda precisava arrumar casa pra morar, eu precisava ver como é que eu ia fazer com, sei lá, conta de telefone, eu ia ter que dar um jeito em tudo isso, assim, Sim. né? Seguro-saúde, enfim, eu precisei ver as duas partes que você tá Detalhes falando. menores. Não, e eu lembro que essa questão do arrendamento foi outra coisa, porque eu não tinha um visto, eu não sabia quando eu ia chegar, mas eu precisava. Bom, beleza, ainda que eu chegasse lá, vou morar Onde você vai onde? morar? Então assim, é que foi, eu falo, foi uma intervenção divina, assim, o universo foi muito bom comigo naquele momento, porque deu tudo certo, tudo certo. E aí você chegou em Portugal. Cheguei em Portugal. Como que foi esse primeiro choque? Você chegou lá, falou, pronto, cheguei, agora vou passar aqui no mínimo nos próximos 6 meses. Nossa, eu lembro de respirar fundo, tava muito frio, né? Eu saí de um verãozão, cheguei lá super frio, 10 de fevereiro. Lembro de colocar o casaco e falar, meu Deus, tá, eu preciso agora chegar em Coimbra. Você chegou por Porto. Eu cheguei por Lisboa Tá. e passei, enfim, pela imigração. Foi até bem tranquilo, relativamente falando, assim. Até porque cheguei com tudo certinho, né? Claro, meu visto tava ali, minha carta de aceite tava ali, o lugar tava tudo ali. Esse é o ponto legal, Fê. Ou seja, quem vai com o visto e de maneira totalmente irregular, como você foi, com toda a documentação, você pode ter pegado uma fila, pode causar uma ansiedade porque as pessoas... Não é um lugar muito confortável, é um policial te olhando no fundo do seu olho com uma cara séria, ele não sorri, não dá risada, mas foi tranquilo, assim. Sim, né? não, foi super tranquilo. Ele só...
O primeiro foi a questão do sotaque, que depois de 6 meses eu saí fluente, né? Em entender português de Portugal. Mas no primeiro. E eu, como eu tava nervosa, depois de tudo que tinha acontecido nas 48 horas anteriores, que foram só caos, eu já tava meio assim, mas aí eu não entendia. Mas, enfim, foi ótimo, né? Porque eu cheguei, é isso, mostrei meu visto, que tava no meu passaporte, a minha carta de aceite, falei assim: ó, tô indo estudar exatamente aqui nesse lugar. Eu falei assim: não. Você e mais um monte de gente, né? Fica tranquila, entra aí. Mas cheguei em Portugal, lembro de, enfim, colocar o casaco, respirar fundo e falei, bom, agora preciso chegar em Coimbra. Cheguei por Lisboa, como eu falei. E o transporte, na verdade, primeiro que Portugal é um país pequeno, né? A gente está acostumado com o Brasil, que de uma ponta a outra a gente demora 6 horas de avião. Portugal é um país muito pequeno. Então, eu me informei até pela internet. Chegar em Coimbra é muito fácil, tá ali na região central do país. Tem muito comboio, né? Que, enfim, são os trens, né? Tem muito autocarro, que são os ônibus até Coimbra, até porque como o fluxo de estudantes é muito grande, especialmente no começo do ano e no meio do ano, tem muita opção para chegar até lá, assim. Eu peguei um ônibus até lá e tava rapidinho em Coimbra, na rodoviária de Coimbra, assim. E, enfim, a partir daí, depois peguei táxi, fui pra minha casa. Eu tava com uma amiga da PUC que tava morando lá, ela me levou pra fazer a primeira compra de mercado, porque, bom, eu cheguei, nunca tinha morado sozinha na minha vida, né? Não conhecia Pingo Doce. Não, nada. E nunca tinha morado sozinha. Eu falei, bom, tá, minha vida inteira os meus pais compraram coisa de casa. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe porque meu problema não era nem comida. Comida eu sabia fazer desde pequena. Produto de limpeza. Eu comprava o quê? Sim. O que se compra? Eu falei, mãe, mas como lava, né? Assim, qualquer coisa. Ela me falou, assim, mas os primeiros dias foram muito engraçados. E até outra coisa que eu falo que pra mim foi hilário. Até eu acertar a quantidade de comida ao ponto dela não estragar, mas ser suficiente na geladeira. Foram 2 meses, assim. Fato, com certeza. Porque eu tava acostumada com comida pra 3 pessoas. Então eu tinha certeza que a quantidade que eu tinha que comprar era essa. Sim. Só que eu esqueci que tinha o meu pai, que é um homem enorme, que come 3 vezes mais do que eu. Tinha minha mãe, tinha outra, enfim, né? E aí primeiro eu comprava comida pra 3 pessoas. E no meu apartamento eu morava no estúdio. Tinha um frigobar só, não tinha uma geladeira. Então eu lembro que eu cheguei com um monte de compra, assim, eu lembro até do valor da minha primeira compra, que foram 76 euros no continente. Loucura, né? Olha como as coisas Muita estão gravadas, né? Eu lembro certinho disso. Eu fui colocar as coisas, e aí eu vi que não tava encaixando, né, as coisas na geladeira. Eu falei assim, será que eu comprei comida demais? Até que a primeira coisa estragou. Eu fiz assim, certeza, comprei comida demais. Comprei comida demais. Aí eu, enfim, fui mudando o esquema, mas foi demais, assim. Minha primeira experiência morando sozinha, muito positiva, aprendi muito, cresci muito. E primeira experiência morando sozinha em outro país, né? Total. Com outros costumes, outros hábitos, no que não era a comida que eu estava habituada, apesar de ter muita coisa parecida, até pela presença massiva de brasileiros em Portugal. Mas assim, outra coisa, né? Outra coisa completamente. Então foi muito positivo, assim. Eu só tenho memórias boas de Portugal também. Você entrou num ponto legal, P. Choque cultural. Como que foi pra você? Teve um choque cultural? Se foi bem recebida pelos portugueses em geral? Muitos brasileiros moram lá também. Normalmente a comunidade se une. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, Coimbra é uma cidade majoritariamente acadêmica, então eu arrisco dizer que 70% da população em Coimbra são estudantes. Sim. E se não são estudantes, são pessoas ligadas à universidade. Trabalho Então, na universidade, professor. docentes ou gente que trabalha no administrativo da universidade. É até incomum ver famílias em Coimbra, assim. Tem escolas, assim, eu cheguei a ver crianças, mas muito pouco. Porque é uma cidade que também, por ser universitária, é muito conhecida por ter farra, festa, que família não quer muito saber disso, né? Porque enfim, coisa e tal. Por ser uma cidade com muitos estudantes brasileiros também hoje em dia, não foi difícil para me integrar, assim, foi uma coisa super simples. Na minha sala de aula também tinham muitos brasileiros, mas uma comunidade acadêmica muito diversa. Então, claro, muitos brasileiros, muitos portugueses, obviamente, mas muita gente de outros países de língua portuguesa. Então, eu estudei com moçambicanos, com angolanos, com pessoas de Cabo Verde, outros países, enfim, que falam português ao redor do globo. Por acaso, o curso de Relações Internacionais lá tem uma parceria com uma universidade em Bordeaux, se eu não me engano, na França, então muitos franceses lá também, e muitos estudantes internacionais, muito Erasmus, muitos estudantes internacionais de certa forma, porque Coimbra é uma referência acadêmica mundial, assim, então muita gente de muito lugar, e eu acho que até por isso, assim, claro, quando a gente fala de Portugal, infelizmente a gente escuta
relatos ruins, como a gente escuta de qualquer outro lugar, Sim. mas a gente acaba escutando muito porque tem muitos brasileiros lá também, né? E eu falo que a minha experiência, ela foi outra, assim, a minha experiência foi muito positiva. Isso, claro, é muito pessoal, eu não posso falar por todos os brasileiros que chegam em Portugal, mas a minha experiência foi muito positiva com portugueses, com pessoas de outras nacionalidades, com brasileiros, eu fui muito bem recebida, inclusive uma das minhas melhores amigas desse período é portuguesa, a Luísa, a gente é muito próxima, assim, ela conversamos até hoje, ela quer vir para o Brasil, ela queria fazer intercâmbio acadêmico aqui no Brasil, enfim, Legal. que ela tinha a possibilidade lá também hoje do mestrado dela, de vir ao Brasil. Já falou igual português, você viu, né? O quê? Já falou igual português, de vir ao Brasil. De vir ao Brasil. Tenho, assim, tive muitos outros amigos também, não tão próximos quanto ela, mas que eram dos Açores, pessoas que eram do norte, do sul, do centro de Portugal. Fui muito bem recebida, assim, claro, aí a gente tá falando também, isso, de uma bolha acadêmica, de pessoas mais jovens, que Lógico. também tem uma cabeça um pouco mais aberta, como é uma cidade que recebe muitas pessoas de muitos outros lugares, são pessoas que já estão mais familiarizadas com esse fluxo, né, de pessoas de outros países vindo, mas assim, a minha experiência foi muito positiva, eu fiz muitos amigos, e eu acho que, acima de tudo, a minha experiência, ela esteve muito relacionada à minha abertura à minha experiência. Sim. Porque eu conheci muita gente que foi pra lá também não queria fazer nada. Assim, gostava, sabia do referencial da universidade, do quanto ela era boa, mas que, assim, não esteve aberto a uma tradição universitária, que não quis usar traje, que não... E, claro, cada um é cada um. Não Mas quer eu acho, conversar com as pessoas também, não quer escutar isso. mas eu acho que isso mudou muito a minha experiência em Portugal. Porque, por exemplo, outros amigos meus não fizeram amizades dentro do curso. Fizeram amizades com outras pessoas de Erasmus. Sim. Eu fiz muitos amigos dentro do meu curso, muito, porque eu fui pra tudo. Eu fui pra... Eles têm o baile de gala lá, né, que foi um dos primeiros eventos que eu fui. Eu não conhecia ninguém, mas eu falei, gente, eu vou, sabe? Porque tá todo mundo fazendo isso. Eu vou, eu fui, eu participei de festa, eu participei de queima das fitas, eu participei de cortejo, Você jogou. eu usei traje acadêmico, eu fui na serenata, eu fiz tudo isso porque eu achava que fazia parte da experiência. E eu escolhi Coimbra justamente por isso, porque eu queria viver todas essas tradições que são tão diferentes aqui do Brasil, sabe? Então eu acho que isso mudou muito, assim, eu lembro até de alguns amigos meus que faziam a graduação inteira lá, né, portugueses, brasileiros, enfim, que estavam ali em Coimbra, eles falavam, Fernanda, você é uma das poucas que tá muito disposta a fazer tudo isso, porque tem gente que não tá afim mesmo, sabe? De alugar o traje acadêmico, usar, porque não tá afim. E eu estive afim, e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito tudo isso, assim, paguei um pouco mais caro, né, porque o traje acadêmico é caro, ser alugado, mas são coisas que mudaram completamente a minha experiência. Eu falo que se eu não tivesse me integrado realmente ao curso, eu falo que eu vivi uma experiência muito mais portuguesa do que os meus outros amigos que só ficaram no grupinho deles, Sim. pessoas que vieram da PUC e foram pra lá, assim. Lógico. E tirando a parte acadêmica, você conseguiu viajar por Portugal, conhecer outras Sim, cidades? eu viajei bastante, assim, eu fui pra todo o norte de Portugal, então eu fiz Porto, Braga é uma cidade demais, assim. Muitos brasileiros. Eu fui até com os meus pais lá, inclusive meus pais adoraram, minha mãe falou assim, nossa, eu moraria aqui, assim. É sempre uma reação, né? Eu moraria aqui. Eu fui a Guimarães também com os meus pais, fui a Lisboa, eu fui a Cascais, não consegui ir pra Faro e Algarve de forma geral, porque a única semana que eu tinha separado pra ir, no final das contas, miou a história, não deu pra ir, deu alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, mas alguma coisa deu errado que eu não consegui ir. Fui pra Ilha da Madeira também, que é um destino, enfim, super paradisíaco em Portugal, né, e pouco feito pelos intercambistas que vão até lá. Vale super a pena, recomendo pra quem tiver a oportunidade, porque é realmente muito bonito, é demais, assim. Enfim, andei muito ali ao redor, fui a Figueira da Foz também. Lá tem um cassino ali próximo, né, que a galera vai. A praia realmente é muito diferente do Brasil, não esperem as praias mais lindas do mundo. Mas, assim, viajei bastante, conheci muita coisa. Provei a francesinha. Ai, eu sou Você vegetariana. tem uma comida, tá, pessoal? Francesinha é um prato típico de Portugal. Como é a versão? Porque ele é um prato que ele é carne, né? Pão. E aquele molho com aquele queijo derretido. Assim. Eu sou vegetariana, eles têm hoje muitos restaurantes oferecem uma versão vegetariana com hambúrguer vegetal, enfim, coisas nesse sentido. É bom. Muito. Porque o segredo é o molho. Nossa, o segredo é o molho. Porque a batata frita que fica ali nadada naquele meio, né? Mas é isso, eu acho que toda a minha experiência esteve muito atrelada ao quão disposta eu estava a viver Portugal, sabe? Então foi
demais, assim, eu tenho E, muitas memórias boas. e Fê, você assim, né, óbvio, tem todo o circunstancial de, poxa, ser sua primeira experiência morando sozinha, morando fora do Brasil, mas você conseguiu, tendo vivido a vida toda aqui no Brasil, perceber assim uma diferença de qualidade de vida, de como olhando assim para outras famílias que tinham ali um pai, uma mãe, uma filha, como era Uhum, você aqui no Brasil, uma diferença de como era a relação no sentido de, poxa, escola, levar na escola diferente do que você e as suas amigas aqui no Brasil viveram. Isso foi sim. muito claro. Conta um pouco pra Eu gente. sou de São Paulo, né? Nascida e criada na cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Então, eu acho que o primeiro que mais me impactou foi segurança. Acho que não tem o que falar, assim. Coimbra é uma cidade pequena, relativamente falando, não tão pequena quanto a gente espera que seja, mas Coimbra é uma cidade pequena, né? Para os parâmetros de alguém que é criado em São Paulo. É uma cidade muito segura mesmo. A gente universitário, né? A gente vai pra festa, a gente vai pra bar, volta de madrugada. Eu voltava pra minha casa Tranquilo. tranquilamente, a pé, à noite, 3 horas da manhã. Claro, a gente toma os cuidados, principalmente eu, por ser mulher, a gente Sim. fica sempre muito atento, toma os cuidados de sempre. Não é pra também ir achando que você tá no No Éden, outro, né? Realmente exato. não é isso que acontece. Porque sempre tem o risco, e isso em qualquer lugar do mundo. Se você viajar para Inglaterra, se você viajar para os Estados Unidos, se você viajar para Portugal, para qualquer país, sempre vai ter o risco, Sim. ponto. Aí também tem muito a ver com a sua própria atenção. Mas Coimbra, particularmente, era uma cidade muito segura, muito tranquila, tinha muita vida à noite, justamente por causa dos estudantes. Então você via gente andando na rua de madrugada, assim. Eu fazia muita coisa a pé. Coimbra até tem transporte público, mas por ser uma cidade, ali o centro É é pequeno, pequeno. fiz tudo a pé. Pra você ter uma noção, eu nunca fiz meu cartão de ônibus em Coimbra, do transporte público, nunca fiz, porque eu Não achava precisou. desnecessário. Eu andava muito a pé, coisa que eu não faço aqui em São Paulo. Não tem como, assim, eu acho que foi o primeiro grande choque, tipo, não ando a pé em São Paulo, Sim. porque eu moro num bairro perigoso, eu moro num bairro difícil, complicado, não faço nada a pé, até porque é uma preocupação dos meus pais, mas aqui eu vivo a minha vida, tipo, pra lá e pra cá, sem muita preocupação. Tanto que eu só fui andar de transporte por aplicativo, tipo, carro por aplicativo, depois que eu voltei de Portugal. Porque eu já estava tão acostumada a fazer isso em Portugal que os meus pais entenderam que não tinham mais como eles não me deixarem mais fazer isso Sim. em São Paulo. Lógico. Porque virou um costume mesmo. Tipo, sei lá, às vezes, quando eu tava com uma compra de mercado muito grande, que não tinha como eu voltar a pé realmente, pedi um carro por aplicativo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Lá tem Bolt, É. né? Enfim. O Uber é um pouco mais caro, mas enfim. Então, nossa, isso pra mim era o mais significativo, assim. E eu nunca tinha morado em cidade pequena, né? Sim. Na minha vida. É incrível como a segurança ela afeta a liberdade, Aham, não, né? totalmente, assim, totalmente. E muda a sua forma de ver a vida também, porque acaba sendo um fator limitante muito grande, né, assim, É, né, aqui no Brasil. E esse choque, assim, porque Coimbra ainda tem uma especificidade de ser uma cidade muito diferente de todas as outras, né, porque sim. ela é voltada em volta de uma faculdade que é histórica, ela é pequena, mas quando você teve a experiência no Porto, que é perto de Coimbra, ou em Lisboa, que Coimbra fica mais ou menos no meio, né, mas no Porto É, ou em Lisboa, que são cidades maiores, e que aí você vê de certa maneira, coisas mais parecidas com São Paulo. Então tem vida sim. comercial, tem, né, trabalho, tal, tem faculdade, tem escola. Você via nas pessoas um jeito de viver diferente, ou conversando com amigas portuguesas, amigos portugueses que Aham. você fez. Eu acho que por si só, essa cultura de poder andar na rua, de conversar, e é isso. Claro que em cidades grandes a gente vai ter o mesmo problema em São Paulo, Nova York ou Lisboa, Uhum. né? Eu acho que isso é natural de cidades muito grandes e que são centros globais, assim, Sim. né? Então, mesma coisa, assim, tomar cuidado e afins. Mas, claro, eu via, eu escutava de amigas minhas que, por exemplo, eram de Lisboa, que andei a pé a minha vida inteira, por todos os cantos, e nada mudava em relação a isso, sabe? Eu falava, bom, São Paulo, claro. É muito difícil a gente fazer determinadas comparações também, porque São Paulo é uma cidade que tem quase o número de pessoas de uma população inteira de um país inteiro, né? De Na Europa. Portugal, no caso, né? Então, são algumas comparações que eu até sinto que são meio difíceis, porque eu achava que as minhas amigas em Portugal não entendiam a dimensão de São Paulo. Sim. Eu acho que elas não entendiam o que era ter gente numa cidade que elas tinham no país inteiro, espalhadas em cidades variadas. Então era até meio difícil ter essa conversa com elas, né? Essa minha amiga Luísa, por exemplo. Eu falava pra ela, eu falava assim, acho que você não tem dimensão do que é São Paulo, porque é muito grande, é muita gente, e é natural que tenham mais problemas de segurança do que em lugares menores, Sim. assim, né? Mas que ela sempre foi acostumada a ir pra escola a pé, andar sozinha, fazer coisas nesse sentido, que são coisas que em São Paulo a gente não pode se dar o luxo, né, de fazer. E tem um ponto também, Fê, que a gente escuta muito de clientes. A gente teve experiência também de estar com vários deles em Portugal
e deles que é uma questão de muito, uma maneira como você enxerga de viver a vida, né? Aham. E uma frase que é clichê, mas que acho que, óbvio, tem que botar as consoantes de ser São Paulo e tudo isso, mas se aplica ao Brasil, que aqui no Brasil muitas vezes a gente vive em função do trabalho e vive para trabalhar. E quando você vai para a Europa, você vai para Portugal, que é um país que é muito reconhecido pela qualidade de vida, você vê que as pessoas, elas na verdade trabalham para viver e elas têm uma direção de, poxa, no final de semana eu vou viajar. Se em Sim. Portugal é menor, vou para um lugar, eu vou com minha família, os pais buscam os filhos na escola a pé, ou os filhos Aham. voltam. Você sentiu isso um pouco também, assim, uma vida um pouco diferente, assim, uma maneira de ver a vida diferente e das pessoas lá, uma capacidade delas realmente conseguirem viver a vida mais, assim, do que estando aqui em São Ter Paulo, mais no qualidade de Brasil. vida. Aham. Eu acho que eu consegui enxergar isso muito bem, claro, porque eu tava num ambiente também que tava todo mundo Viver. vivendo e todo mundo certinho, assim, sabe? Então, todos os meus amigos, por exemplo, que estavam na universidade, obviamente, por estarem lá, estavam todos com seus vistos, os seus passaportes em dia e tudo mais. Então, que tinham realmente a possibilidade de ir na academia a pé, ou fazer um esporte. Muitos amigos meus faziam esporte lá, ou faziam Sim. vôlei, ou faziam remo, né? Porque lá tem o rio Tem que o passa Rio. ali É ali no meio Mondego também, é o lá? Mondego, fazer um esporte, enfim. Então, eu acho que isso também tá, claro, muito condicionado a como você está lá. Então, eu tava lá, por exemplo, de forma regular, com tudo certinho, pagando meu aluguel em dia e afins. Então, eu tinha a possibilidade de viver muito bem, assim como as outras pessoas que estavam ao meu redor. Então, claro, né, por causa de toda essa segurança também eu sentia isso. Então, eu lembro que foi a primeira vez que eu consegui fazer a minha rotina. Tipo, eu sozinha decidi a minha rotina. A primeira vez desde os 9 anos, quando você entrou lá pra... Não, e desde sempre, porque aqui eu acabava dependendo muito dos meus pais, eles me levarem de carro pra se eu Sim. quisesse fazer um esporte, não sei mais o quê. E eu vivia uma vida muito saudável. A gente brinca que a gente, sei lá, viaja, a gente engorda. Eu emagreci muito em Portugal, porque eu andava muito. Sim. Eu andava muito, eu subia, e Coimbra é uma cidade super inclinada, né? Um sobe e desce louco ali. Eu subia, descia, e aí eu fui ao Rio, e aí tinha muito contato com a natureza. Coimbra tem muitos parques, tem um parque verde ali embaixo na frente do Mondego que é belíssimo, a galera faz muito esporte lá. E eu acho que tem muito a ver, claro, com uma segurança, de novo, que a gente fala, e enfim, com também todo esse cultural de estar numa cidade em que tá tudo bem, Sim, né? tá tudo bem. Legal. Pedro, você falou da rotina, né? Você criou sua rotina e a gente sabe que Portugal é o país da Europa mais próximo do Brasil, né? A gente diz que muitas vezes é a porta de entrada Uhum. para a Europa. No seu intercâmbio, você conseguiu viajar para outros países também, aproveitar um Viajei. pouquinho da União Europeia, da Europa? Viajei bastante, justamente por já estar em Portugal, né, com meu visto de estudante, eu tive quase que uma porta livre para ir para outros países da União Europeia. Então eu fui para Espanha, eu não conhecia a Espanha, eu fui para Alemanha, que era um sonho meu desde criança, assim, eu sempre fui apaixonada por história, então era um sonho meu conhecer Berlim, fui a Berlim sozinha, 100% sozinha. Que mais? Eu fui à França, já conhecia, mas fui, enfim, visitar uma amiga que estava lá. Fora aí da União Europeia, eu fui ao Reino Unido visitar minha irmã, né? Que eu também tive essa oportunidade Na de. época era a União Europeia ainda. Não, ainda. Não, já Não, tava era o fora. Brexit, né? Ah, já, Já tinha. tava fora. Então foi o único. Assim, o único processo assim, um pouco mais chato, né? Que é, de novo, sair, Você faz mostrar, imigração e volta pra voltar, olha o meu Europa. visto de estudante. Mas foi, de certa forma, uma dinâmica muito livre, né? Enfim, ir pra esses lugares. E viajei muito sozinha, viajei só com amigas meninas. Coimbra fica só a 5 horas de carro de Madrid. Eu fui de carro, então eu nem conheço aquele aeroporto de Madrid Barajas, que é aquele aeroporto gigantesco, né? Gigantesco. Porque eu fui de carro, assim, foi demais. Não, eu lembro que foi uma emoção, porque eu nunca tinha atravessado uma fronteira via terrestre, assim, né, na minha vida. Sim. Nunca fiz isso na minha vida. Foi a primeira vez. E eu fui com uma amiga, foi a primeira viagem que eu fiz quando eu cheguei lá, assim, a primeira viagem grande, né, que eu fiz quando eu cheguei lá. Isso foi na semana, a semana anterior da Páscoa, eles dão 15 dias no período da Páscoa. Aham. Tem a semana mesmo da Páscoa, não sei mais o que, e a semana anterior eles também dão livre, assim. E aí eu fui com uma amiga e falei, vamos, tô sabendo que dá pra ir de carro, né? Vamos. E aí a gente pegou o ônibus, e aí eu lembro que eu tava. E a gente pegou o ônibus da madrugada, que saía de Coimbra a Madrid direto. Tem até um número esse ônibus, acho que é N95, alguma coisa assim. Ele é super conhecido porque muita gente Sim. faz isso. É, A gente pegou o ônibus lá, sei lá, meia-noite. Aí daqui a pouco deu 1h30 da manhã, assim. Aí eu tava vendo que as placas mudaram de idioma. Eu fiz,
passamos, do nada, né? Ninguém falou Ninguém nada? falou nada, ninguém me avisou que a gente está em outro país, assim. E aí, para chegar em Salamanca também é pertinho, que é outra cidade com uma vida universitária super Sim. bombada, né? Tem uma universidade lá em Salamanca, enfim, muito forte em direito e etc. E aí a gente chegou em Madrid rapidinho, voltamos também rapidinho, foi ótimo. E foi muito bacana, porque é muito doido, porque o Brasil é um país continental. Sim. Então a gente não imagina que isso seja possível, né? A gente imagina, mas digo, não parece palpável fazer uma coisa dessa. 5 horas você vai pro Rio de Janeiro, você acha longe e você tá no Rio. É muito diferente daqui, mas você tá no Não. Rio. Com outra cultura, Outro uma idioma. cidade pequena para uma cidade que é uma metrópole, né? Não, foi demais, assim. Eu também viajei para Berlim 100% sozinha, de forma muito segura também, muito tranquila. Ia até saía de Coimbra, eu pegava os meus voos ou no aeroporto do Porto ou no aeroporto de Lisboa, mais de Lisboa, porque acabava. Porque eu tinha milhas na TAP, na verdade, né? Então era mais fácil mesmo. Então ia muito, e todo o processo também muito tranquilo. Chegava ou de comboio ou de autocarro ali em Lisboa e pegava o metrô até o aeroporto, que já sai no aeroporto Sim, praticamente. super central o aeroporto de Super Lisboa. central, é ótimo. E muito rápido também, né? E a partir daí viajei bastante, foi bem O legal. do Porto é mais longinho, não sei se Eu fui, Ele é bonito também, mas ele é... eu peguei o meu voo para Berlim Uhum. no Porto e o meu voo para Ilha da Madeira, no Porto No também. É um bom aeroporto, mas ele Novo, né? Ele é bem Ele é bem novo, mas É. ele... Acho que só dá pra... Não sei, acho que tem um ônibus, mas eu lembro que era mais difícil de... Eu fui de chegar. nesse caso, quando eu tava no Porto, eu fui De de táxi. táxi, até eu fui, claro, né, peguei o comboio, o autocarro até a rodoviária do Porto ali, e aí depois eu peguei, enfim, um táxi, porque eu também tava com mala, eu Sim. falei, bom, é Nossa. isso. E não chegava tão perto, mas o aeroporto de Lisboa é ótimo pra bizarro. viajar. Bizarro, né? É ótimo. E aí, Fê, vivendo lá, você disse que já era falado, sua irmã já vivia fora do Brasil há bastante tempo, sua mãe gostava, mas lá que você falou, putz, uma cidadania europeia me cairia bem. Teria resolvido tudo, né, na verdade. Eu não teria passado 99,9% do estresse que eu passei, principalmente com toda a parte do misto, né? Assim, teria sido. Inclusive, enquanto eu estava no meu processo também, outros colegas meus da PUC, que também estavam no processo de intercâmbio, já tinham cidadania europeia, e eu via eles, tipo, no bem bom, assim, com o braço pra trás, e, eu só comprei minha passagem e tô indo aí, sei lá, vou até antes, ou vou ficar mais tempo depois disso. Inclusive, enquanto eu tava lá, um amigo meu também que foi da PUC junto, só que ele foi pra Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele ficou mais 6 meses. Porque ele fez os 6 meses, o pai dele é português, então, enfim, o processo para ele foi super rápido, né? Enfim, o pai dele nasceu lá mesmo. Inclusive, ele ficou no apartamento da família dele lá, em Pombal, que é uma cidade desse tamanho, fica ao lado de Coimbra, de onde vem o Marquês de Pombal, para quem não sabe, ele tá lá, inclusive, enterrado. E aí ele ficou no apartamento da família dele, porque os avós dele já tinham falecido, mas mantinham um apartamento lá, né? O pai, os tios mantinham um apartamento e o carro da família. Então esse meu amigo, ele viveu, assim, no melhor dos mundos. Ele tinha carro, ele tinha um apartamento, e aí ele decidiu trancar o outro semestre, o segundo semestre de 2023, e foi pra Dublin viver a vida, trabalhar. Muitos brasileiros também. Ele viveu os outros 6 meses em Dublin, ficou mais um pouquinho em Portugal e depois foi pra Dublin e trabalhou de tudo, assim. Ele foi garçom, ele foi barman, porque ele tinha essa possibilidade, claro que a família dele também tinha um dinheiro seguro pra ele poder ficar lá tranquilamente, pra continuar a experiência dele e voltar só em 2024. Não, fez muito E porque ele já tinha a cidadania, então pra ele o processo foi... Não, ele chegou em Coimbra, tipo... Acho que em dezembro de 2022, assim, acho que ele passou o Natal, o Ano Novo. Pra gente se habituando. Vamos ter bastante europeia. Não, e pra organizar o apartamento que tava fechado há um tempo, né, dos avós dele, enfim. E foi lá que eu percebi que isso, por mais que eu nunca tivesse tido o sonho de morar a longo prazo fora, como outros amigos ou como a minha irmã, eu percebi que isso poderia me facilitar em outras oportunidades acadêmicas e profissionais, acima de tudo. Então, assim, se eu tivesse, de repente, uma outra oportunidade no intercâmbio acadêmico, eu já tava com tudo ali pronto. Inclusive, isso é uma história boa de contar. Quando eu tava lá, eu falei pra vocês que foi uma escolha também, né, dar um stop na minha carreira de atriz, na minha carreira como artista aqui no Brasil, porque realmente não tinha como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estando em Portugal e aqui. Beleza. Quando eu tava lá, chegou uma oportunidade pra minha agência de um filme em Portugal. Era uma produtora portuguesa, era uma produtora francesa,
mas que eles queriam uma brasileira, mas que, enfim, uma pessoa que falasse português de qualquer forma. E aí eu tive que falar pra minha agência que eu não poderia trabalhar lá, porque o meu visto Não dava, realmente não dava direito a fazer isso, e não tinha como, tipo, eu poderia ferrar o meu visto de estudante se eu fizesse alguma coisa errada, e eu, assim, o meu propósito ali não era aquele, era estudar, realmente fazer as coisas da melhor forma possível. E aí eu tive que falar não pro trabalho, sendo que era uma oportunidade também legal pra minha carreira. lógico. Então, se eu tivesse, de repente, o passaporte, eu poderia ter feito isso lá, eu poderia ter dado continuidade enquanto eu estava estudando, e eu tive que recusar. Então, é uma história também que diz muito sobre eu ter dado esse clique na minha cabeça, de assim, caramba, se eu tivesse com o meu passaporte, eu poderia, ter facilitado todo o meu processo da mudança e do visto, acima de tudo, que, enfim, nem precisaria dele, e poderia também tranquilamente ter feito esse trabalho aqui enquanto eu estava aqui e ter, de repente, né, trilhado outros caminhos da minha carreira profissional, na minha trajetória Pra profissional. saber, né? É, E é isso, mesmo não tendo sonho, né, como desde criança, quando você, para além de pular a dificuldade do visto, quando você passa por uma situação de ter que dizer um não para uma oportunidade assim, você fala, putz, uma cidadania europeia ela me dá, abre opções, e aham, não ter, ela me fecha opções. Acho que esse é sim, o ponto principal, né? Ou seja, porque esse é um ponto importante, Fê, porque muitos clientes também falam com a gente, nossa, mas minha vida tá aqui, né? Poxa, minha vida tá aqui, eu tô estudando na faculdade aqui, eu tenho sim, planos depois de fazer um mestrado aqui no Brasil, eu trabalhar no Brasil, meu marido, minha esposa, meus pais estão no Brasil. Por que que eu vou precisar de uma cidadania europeia? sim, Mas é um, você fecha portas que você talvez nem saiba que elas existam só sim. porque você não tem uma cidadania europeia. Fecha portas pro futuro, né? Pro futuro, pros seus filhos Sim, e... não, essa foi. Eu acho que esse sempre foi o pensamento principal da minha mãe, assim. Porque ela teve duas filhas que moraram fora em algum momento, a minha irmã continua morando fora até hoje. E ela falava que não era nem por ela, assim, porque de fato, minha mãe hoje já tá com mais de 50 anos, já tá com uma vida muito consolidada aqui no Brasil, carreira no Brasil, meu pai tá aqui, família aqui no Brasil, mas que ela nunca quis fechar essas portas pra gente, acima de tudo, que somos jovens e que temos hoje também essa possibilidade, claro, que outras pessoas mais velhas também do nada podem querer fazer tudo isso. Mas que a gente estava na fase de fazer esse tipo de coisa também, né? Que não tinha nada exatamente que prendia a gente aqui no Brasil. Pô, vai fazer um intercâmbio acadêmico. Minha mãe sempre incentivou muito isso. Legal. Meu pai é apaixonado por viagem, também sempre foi uma pessoa super a favor de qualquer coisa que a gente quisesse fazer nesse sentido, mas a minha mãe sempre incentivou. Então, quando a minha irmã. Tem muitos pais que são aversos a essa ideia do filho morar fora, porque tá distante, ou porque, sei lá, tem medo, receio do que vai acontecer. A minha mãe sempre incentivou muito a minha irmã desde o dia 1 em que a minha irmã falou que queria morar na Inglaterra e era o sonho da vida dela, minha mãe sempre falou assim, é isso, beleza, a gente vai atrás pra isso acontecer. Quando eu falei que eu queria fazer meu intercâmbio, os meus pais, Fernanda, é isso, perfeito, demais, vamos fazer isso acontecer, porque eu acho que tem que viver essa experiência. Então, por mais que a minha mãe também não tivesse o sonho de morar fora ou mudar de país, ela sempre pensou na gente também, nas possibilidades que isso poderia abrir pra gente, profissionalmente, academicamente falando, qualquer coisa. Então, hoje, por exemplo, a minha irmã tá na Inglaterra, mas se a minha irmã quiser mudar pra outro país da Europa, É só mudar. é só mudar, tá 10, não tem problema nenhum. Se a minha irmã quiser fazer, sei lá, uma pós-graduação hoje em qualquer outro país da Europa, é 10, tá ali. Vamos continuar, sabe? Então, eu acho que eu tenho que agradecer muito a minha mãe por ter esse pensamento também, sabe? De saber que ela tinha direito e por mais que ela não tivesse esse sonho, ela queria que a gente tivesse essas oportunidades, sabe? Sim. Porque foi muito ela correndo atrás. Sempre, sempre. A gente sabe que a gente tem direito à cidadania italiana por causa da minha mãe desde o dia 1, porque ela foi atrás de documento, porque ela sabia da história, porque ela ligou antes da gente conhecer vocês, a minha mãe, tanto quando a gente chegou com o processo, a minha mãe já chegou com vários documentos, Eu né? acho que foi adiantado, foi É, adiantado. porque ela sempre teve esse sonho mesmo, mas faltava direcionamento e a fila do consulado por si só, naquela época era gigantesca e ela inscreveu a gente, mas ela não sabia quando isso ia acontecer. Então, sempre foi muito por causa dela, muito por causa dela, muito por causa do pensamento dela, de como ela enxergava a vida, e enxergava a vida pra nós, acima de tudo, pra mim e pros meus irmãos. Sim. Então, eu devo muito à minha mãe, assim, por essa forma de pensar. E ela não fazer com que vocês perdessem essa oportunidade, pelo contrário, corressem atrás dessa oportunidade, né? Uhum. Isso, sem sombra de dúvidas, é muito importante. E aí, Fê, acho que você tocou em dois pontos bem legais. Eu quero tocar num terceiro pilar que eu sei que mexe com você também. Primeiro, de quando você viveu lá, despertou essa necessidade, né? Sim. Que a gente percebe muito isso. O cliente que já está morando na Europa, ou que passou por uma experiência
na Europa, sai de um desejo de ter cidadania para uma necessidade, porque você consegue ver o quanto isso é importante de forma mais palpável. O segundo ponto que você frisou que é super importante é essa questão de abrir portas, de ter um plano B. Então a gente percebe que acontece. Muita gente tem preocupações com o Brasil, muitos pais querem fazer essa cidadania para ter um plano B para a família, para os filhos, para os netos e assim por diante. Sim. Mas você em particular tem um outro ponto que é legal, que você sempre teve uma vontade de pesquisar sobre a família, né? Você pesquisava no Family Search. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Eu sempre, desde criança, sempre fui muito curiosa com isso, assim, muito curiosa mesmo, porque eu sempre gostei de história acima de tudo. E eu acho que eu tenho um privilégio muito grande de ter acesso à minha história, porque a gente não sabe que não é todo mundo que tem acesso a isso, assim, a documento, a uma família que lembra, a uma família que teve contato, que teve acesso, e isso sempre foi muito preservado, principalmente na família, aliás, da minha mãe e do meu pai, mas a minha mãe também é muito interessada, né? E então eu sempre gostei muito, assim. Eu lembro que eu descobri o Family Search ali, eu já era muito fascinada por tudo isso. Então, em 2021, a minha tia-avó, por parte de pai, ela faleceu e ela guardava muitos documentos de família, né? A parte do meu pai é portuguesa, primordialmente, assim, mas ela guardava muita coisa. Então, tem documentos, tem livro, tem foto, que você fala, meu, caramba, vai muito longe, pintura, tem muita coisa. E aí eu lembro de chegar em casa com tudo aquilo, porque os meus tios não eram muito interessados, meu pai, enfim, também não era muito. Falei, mas eu quero tudo isso. Tipo, é porque a gente teve que organizar o apartamento, né? Minha tia-avó não teve filhos, então a gente venderia o apartamento. E aí a gente foi lá organizar tudo pra tirar as coisinhas dela, né, também. E eu falei, bom, eu quero tudo isso. Se vocês não querem, eu quero, pode trazer pra mim, que eu tô afim de ter acesso a tudo isso. Eu lembro de chegar em casa e passar horas. E eu olhava e juntava, eu perguntava pro meu pai, quem é esse? Quem é essa? Tinha foto. Eu falei, e vinha da onde? Não sei mais o quê, porque a família do meu pai é nordestina, né? Eles migraram aqui pra São Paulo ali pelos anos 50, então acho que um pouquinho antes também, por causa de negócios da família. E então foi muito legal sentar com meu pai e fazer tudo isso. E aí, e a minha mãe também, né? Porque a minha mãe sempre gostou muito, então, direto, é um costume desde criança. Um belo dia, um belo momento, sei lá, um sábado aleatório, a gente senta, a gente abre todos os álbuns de família. Legal. E a gente faz, tipo, esse daqui era não sei o que, nesse dia aconteceu isso, ou esse daqui era o casamento, não sei o quê. Aí minha mãe conta uma história engraçada do que aconteceu naquela foto, ou o que aconteceu antes daquela foto, o que aconteceu com determinada pessoa que tá naquela foto. Então sempre foi uma cultura dentro de casa mesmo, preservar história. Meus pais sempre fizeram muita questão. Então, em 2022 eu conheci o Family Search, né, que é esse site, essa plataforma, e eu descobri que tinha muita coisa cadastrada da minha família, que eu falei, gente, peraí, quem são essas pessoas? Porque elas Foi têm, você que colocou. porque tem acesso a tudo isso, mas eu abri também esse portal pra minha família. Minha mãe não conhecia, né, outras pessoas da minha família também não conheciam, e foi lá que a gente foi achando muita coisa, né, então, por exemplo, a minha bisavó, por parte de pai, por parte da mãe do meu pai, é norte-americana. Minha bisavó nasceu nos Estados Unidos, a partir de uma migração da Itália, primeiro para Nova York, minha bisavó nasceu lá. E eu, na verdade, tinha um conhecimento geral que a minha bisavó só tinha nascido em Nova York e vindo para o Brasil logo em seguida. E não, a gente descobriu pelo Family Search, a partir de outros documentos, que outros irmãos da minha bisavó nasceram em Nova York, ela morou em Nova York ainda durante um tempo. Eu tive acesso pela primeira vez à certidão de nascimento da minha bisavó, que está em Nova York. Inclusive, eu tô indo para Nova York agora no final de outubro, eu quero ver se eu bato lá no cartório e falo, gente, vocês não conseguem me dar aí, né, uma cópia? Só para levar para os meus pais, né, pra gente ver, dar uma olhada. Vamos ver se a burocracia dos Estados Unidos é tão grande aqui, vai. Eu até cheguei a ver como isso funcionava online, eles cobravam uma taxa, mas com certeza por causa do correio ia ser um trâmite carésimo de se fazer. Então eu fui achando várias coisas e muitas coisas também por parte da minha mãe. Então, enfim, ali é um mundo, né? Você vai abrindo, você vai achando gente que, pelo amor de Deus, assim. Mas eu sempre fui muito fã justamente porque é uma cultura dentro da minha casa preservar a história e, claro, né? Eu tive uma família que, por muito privilégio, também pôde preservar muita história. Não, você frisou no ponto que era o terceiro pilar, que é essa cultura, né, familiar. Isso é muito legal. Eu vivi isso também. Minha avó, ela é descendente de italiana e a gente pegou a cidadania italiana por conta dela, né? Ela acabou falecendo recentemente e o sentimento de ter se tornado italiano por conta dela é um sentimento de que eu tenho um pouco dela comigo e que eu vou poder passar isso. Exato. Então isso também é legal, essa parte de
buscar a própria identidade, né? A cidadania italiana é um direito que você deve reconhecer, a cidadania portuguesa é um direito que você deve reconhecer, e é parte da sua história também. Então, além de todos os outros benefícios que a gente comentou aqui, esse lado de cultura, de resgatar a sua própria história, eu sei que foi importante para você também, e tem uma importância para os clientes que chegam para a gente em geral, então é um terceiro pilar bem, bem bacana. Eu acho que acima de tudo é a gente reconhecer que a identidade brasileira ela foi construída a partir de muitas identidades, né? Então, eu, por exemplo, se eu olho, pelo amor de Deus, é isso, né? Então, a família da minha mãe, majoritariamente italiana, a família do meu pai, portuguesa, meu pai também tem descendência judaica, tem muita coisa que a gente vai olhando e a gente vai falando, gente, olha quantas coisas tiveram que convergir para eu hoje, Fernanda, existir dessa forma que eu existo, sabe? Então eu acho muito interessante tudo isso. E é muito legal a gente entender um pouco mais da cultura do Brasil, né? É claro que é uma cultura totalmente plural. A gente tem muitas origens, né? Sim, não, por isso que eu sempre tive muito fascínio E eu acho que explica muito do porquê eu parei em relações internacionais, no final das contas, sabe? Eu acho que a gente volta lá no primeiro ponto, foi por causa disso. Porque desde criança isso foi instigado em mim. Olha que legal, a sua família veio daqui, não sei mais o que, tem essa foto, é o seu avô. Então, a minha mãe fala que a minha bisavó, né, que era a avó dela, a minha bisavó foi educada por pais italianos e que falavam pouco português quando chegaram aqui, ainda assim. Então, que a minha bisavó já falava português, mas com muitos trejeitos italianos, com muitas expressões italianas. E ela foi, tipo, essencial na criação da minha mãe. Então, a minha mãe fala que ela falava, enfim, de um jeito. Então, aí, pela parte do meu pai, ainda tem... Você consegue perceber, o meu pai foi criado por pais nordestinos, então por mais que meu pai seja 100% paulistano, meu pai é super paulistano, mas você vê que ele foi criado por uma pessoa que não é daqui de São Paulo. Então eu acho isso demais, assim, demais. Seu pai é separatista, por isso que ele é descendente de judeu? A gente sabe muito pouco, na verdade, sobre essa parte, a gente foi descobrir muito por causa do Family Search, que a gente foi atrás, mas a gente foi olhando um pouco sobre... A família do meu pai é de uma região no Nordeste que é talvez uma das regiões mais judaicas do Nordeste, que é o Vale do Seridó. Tá, total. E aí a minha bisavó nasceu lá, enfim, toda essa parte. E aí quando eu fui atrás do Family Search, eu fui achando vários documentos com a estrela de Davi. E eu fui fazendo as conexões. E aí uma vez, por acaso, eu postei sobre o Family Search. E, bom, a rede social hoje, ela permite com que a gente fale com gente de todo lugar do mundo, né? Eu postei, por acaso, alguma coisa relacionada à família do meu pai. E aí uma moça que trabalha com tudo isso também, eu acho que ela trabalhava com nacionalidade justamente por origem judaica e afins. Porque é uma possibilidade também, né? Nacionalidade portuguesa. E aí ela explicou, né, do sobrenome Cunha, eu sou Fernanda com Cunha, e aí ela falou sobre a região, e na verdade ela fez pra um post do Instagram dela, tipo, olha, Fernanda com também, talvez, sabe? Aí eu fiz, E aí a gente foi descobrindo a partir disso. Depois a gente fala sobre isso, porque eu acho que dá pra gente fazer essa investigação, porque a gente faz também essa investigação genealógica e tal. E acho que é legal, não sabia que seu pai tinha esse potencial. Nem ele sabia, fique tranquilo. Não, mas é muito legal, porque normalmente essa ancestralidade judaica tá entre a 10ª e a 15ª geração da pessoa. E tá muito bem documentada. O que aconteceu? Teve a Inquisição, trazendo um pouquinho de um apanhado histórico, né? Foi 300 anos de perseguição a todos aqueles não cristãos que viviam na Espanha e em Portugal. E aí eles foram convertidos, muitos judeus que viviam na região foram convertidos ao cristianismo. Só que o Brasil era colônia de Portugal justamente nesse mesmo momento. E aí muita gente ou já foi convertida em terras brasileiras ou estavam em Portugal e migraram para o Brasil, principalmente na região Nordeste, que tiveram mais descendentes. Então, muito provavelmente... Você tem essa ancestralidade também lá atrás, judaica, que foi perseguida na Inquisição. E foi muito curioso, assim, porque meu pai nunca tinha escutado falar, realmente, assim, nunca, né? Os meus avós já eram cristãos, católicos, né? Minha avó já era católica, meu avô já era católico, os avós do meu pai também já eram católicos, e ele nunca tinha escutado falar. Então, quando a gente foi abrindo os documentos no Family Search que estavam ali disponíveis com a estrela de Davi, a gente fez... Opa, é mais um choque cultural. Assim, gente, mas tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí a gente foi olhando, aí as próprias pessoas já estavam registradas no Family Search com o ícone, o perfil, já com estrela de Davi também. E aí depois, teve esse post dessa moça que veio falar comigo via Instagram e falei assim, gente, eu acho que a chance é muito grande, assim. Até grande. Sinceramente, é que a gente também depois nunca foi atrás, depois com a possibilidade da cidadania italiana, enfim, as coisas acabaram ficando um pouco mais mornas por esse lado. Mas a família do meu pai tem muito documento pra dar. Nossa, eu acho que a família do meu pai é documentada
Até tem livro, isso pra mim é uma Não, parada loucura. bizarra. A última pessoa registrada no livro é o meu avô, Sim, é um livro chamado Velhas Famílias do Seridó. É meu avô a última pessoa registrada. sim. Meu avô nasceu em 1930. Mas assim, é demais. Isso é muito assim. louco, né? Meu avô tá no livro. Ah, não, meu avô, Não, o nome dele lá no livro. e você falou dessas traduções, a gente tem clientes, né? A gente tem muitos clientes separatistas também, é um processo que a gente faz muito, Fê. E aí, muitos clientes, né? Quando a gente aventa essa possibilidade, o cara fala, não, mas assim, não tem chance nenhuma. Tipo, eu sou cristão. Teve gente que já falou, eu nunca conheci um judeu. Eu não sou judeu. E aí a gente entra na pesquisa genealógica e a gente já viu vários casos que é uma loucura você falar disso de tradição. Pessoas que são, por exemplo, do norte do Brasil, também teve uma migração muito forte para o norte, ou do nordeste, que tem hábitos que são hábitos tradicionalmente da religião judaica, sem saber porque não conhece judeu. Então, por exemplo, a pessoa não come porco. Uhum. Não faz nenhum sentido, criar esse Sim. porco, mas a pessoa não Parecia come que era uma porco. coisa de família A só, família, né? vovó não comia porco, ele fala que a Aham. vovó não comia, ele dizia que a mãe dela não comia e eu não como também. Sim. Umas coisas muito malucas que se mostra como essa tradição histórica de família Eu vou até passa. perguntar pro meu pai se de repente eu não, nada assim nesse sentido, né? Acender Porque. vela de cesta, imagina, É. do nada acender vela de cesta, porque vovó fazia, eu faço também, mamãe Aham. fazia, eu faço. É, Isso é muito, muito maluco. sim. Mas hoje você é italiana, né? Sim, Hoje agora hoje, você pode dizer, graças a Deus, você tem esse título, assim, essa nacionalidade que é super importante. Como foi o processo para você, Fê, assim, ter vivido isso, e o sentimento hoje de ser italiana, porque de fato poderia ter começado aqui a nossa conversa dizendo Fernanda, apresentadora, atriz, brasileira e italiana, italiana. porque agora isso faz parte também Aham. de você, né? Eu digo assim com muita certeza que foi um dos processos mais tranquilos dos quais eu já escutei, assim, porque eu lembro até que a gente entrou. A minha mãe sempre foi, como eu falei, muito curiosa em relação a tudo isso, então a gente sempre esteve em grupos de outras pessoas que faziam isso. Então, grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, de gente que queria acompanhar o processo para ter, sei lá, algum embasamento, né, de, sei lá, data X do julgamento, quando é que vai ser a minha data também, alguma coisa assim. E o nosso, de longe, assim, todas as pessoas que escutaram falar, falaram, Fernanda, esse foi o processo mais rápido do qual eu já escutei em toda a minha vida pelo processo como você fez, assim. Porque eu acho que a gente teve muita consistência, a gente teve muito amparo de vocês sobre tudo. E tudo certo, né? Assim, tudo com muito... feito, assim, muito constante, assim. Então, os documentos estavam tudo certos, a gente teve um ótimo amparo judicial na Itália. Foi muito tranquilo. Eu acho que eu não fiquei nervosa em nenhum momento. Eu acho que eu não duvidei do processo em nenhum momento. Eu acho que esse é o principal, sabe? Bem, principalmente quando você olha para outros processos tipo de visto, que você acha que você duvidou a cada segunda. Não, Assim. eu acho. E não, e até escutando esses outros relatos nesses outros grupos que a gente tava. Gente com muito medo. Eu nunca senti medo. Em nenhum momento do processo. Porque eu confiava muito no trabalho de vocês, eu confiava muito no trabalho que a gente tinha na Itália, eu confiava muito em como a gente estava apresentando o caso, eu confiava muito em tudo. Então eu acho que o principal eu não tive medo em segundo nenhum de todo o nosso processo, assim. Eu acho que só foi cada vez uma felicidade maior à medida que a gente ia vendo as coisas acontecendo, sabe? Então, ó, deu tudo certo aqui, tá dando tudo certo agora. Foi muito rápido e foi ótimo, assim. E acho que o principal, claro, pra quem já passou por um processo de visto, eu nunca duvidei do processo. Em momento nenhum. Eu sabia que ia acontecer. E justamente porque eu confiava muito em tudo, assim. Então foi muito tranquilo. Principalmente perto de outras histórias que eu escuto, assim. A gente ficou 12 anos no consulado, né? Uma amiga minha que foi junto... Foi pra Itália. Quando eu fui pra Portugal, ela foi pra Itália, a Beatriz. 12 anos de consulado. 12 anos de fila de consulado. Pra ela conseguir tirar o avô dela inscreveu toda a família. Quando ela nasceu, eles foram chamados quando ela tinha 12 anos pra fazer o passaporte. Tipo assim, pra dar entrada no processo. 12 E anos. acredita que isso até hoje é assim e tem gente que desiste no meio do caminho ou que espera 10 anos, 12 anos, tá com alguma documentação errada, volta pro final da fila. E aí a pessoa fala, desisto. Desisto. Inclusive, próximo a mim tem um caso até muito curioso, porque a minha sogra é filha de italiano, filha. Inclusive, ele está vivo. O avô do meu namorado italiano está vivo. E a minha sogra não consegue tirar a cidadania dela de jeito nenhum. E a gente não sabe por quê. Porque ela já foi lá, eles só falam, não. Mas ela vai no consulado, é isso? Ela foi no consulado, ela já tentou mostrar documentos, só que não, é isso, ela não sabe explicar também o que ela mandou de errado, ou o que aconteceu de errado. E ele está vivo. Eu falei, gente, mas leve ele lá. Leve ele lá, ele não é naturalizado. O avô do meu namorado, que tem o mesmo nome que ele, inclusive meu namorado chama Ricardo, por causa do avô Ricardo dele, Ricardo com 2 Cs, que é bem italiano. Falei, leve ele lá, o seu Ricardo tá vivo, tipo, pelo amor de Deus. Meu namorado, inclusive, não tem cidadania italiana por causa dele. Ele tem pela outro lado da família dele.
Eu falo, gente, esse foi o processo mais louco que Ou eu já seja, vi na toda a minha família vida. tem, a sogra ficou sem, porque não é pelo lado da... Não, a minha sogra tá sem cidadania italiana. Sem. Não, uma loucura. E o pai dela sem italiano. Isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já escutei, porque o processo dele foi muito mais longo, muito mais burocrático. Tipo, teve toda a parte judicial, claro, mas ainda, pela parte do pai dele, foi umas 15 pessoas que fizeram ao mesmo tempo. Assim, Ricardo, mas o seu avô tá vivo. Ele é italiano, pelo amor de Deus, que é isso? Então, é isso, assim, é coisinha pequena que às vezes atrapalha todo o processo que poderia ser super simples. Lógico, Sim, lógico. sim. E o processo, agora a cidadania italiana, ele sofreu algumas mudanças, Sim. né? Então, a gente teve um infeliz, assim, a gente pode chamar decreto Com certeza. Tajani, que foi um decreto completamente inconstitucional, né? E ele tenta limitar muito o direito de todos os descendentes ao redor do mundo a conquistarem, a reconhecerem o direito à nacionalidade italiana, né? Esse decreto foi para o parlamento, foi votado, foi aprovado e ele teoricamente restringe a filhos e netos o direito à nacionalidade. Uhum. O lado positivo é que o decreto ele foi tão mal formulado e a aprovação dele se deu de uma maneira também Não ortodoxa, inconstitucional, não É. ortodoxa, que existe uma grande discussão jurídica Sim. sobre a validade desse decreto ou não, né? Inclusive a gente já teve alguns posicionamentos da Corte Constitucional lá da Itália que tem por sua história serem bem garantistas, posicionamentos favoráveis aos descendentes, o que gera uma confiança no processo. Mas agora, mais do que nunca, é importante você ter advogados qualificados para fazer, ter uma boa assessoria, porque senão as chances de êxito do processo elas ficam muito menores, né? E a gente vem percebendo que, infelizmente, é uma perspectiva de fechamento de portas para os ídolos descendentes nesse reconhecimento à nacionalidade italiana, né? Então, o processo hoje ele ainda é possível, fazendo da forma correta, fazendo com bons profissionais, com advogados corretos, e aí o Clube do Passaporte de advogados aqui no Brasil e lá na Itália que permitem com que todo o processo seja bem tramitado, mas o que a gente fala é para que as pessoas não percam tempo e façam e reconheçam esse direito o quanto antes. Sim. E isso não é uma propaganda, é porque justamente fazendo esse reconhecimento agora, você consegue garantir tudo que a gente conversou aqui, né? Então, essa questão cultural, essa questão de o dia de amanhã, de ter o plano B, de conseguir trazer para a família uma garantia, oportunidades, portas abertas. Mas, infelizmente, essa é hoje a realidade da cidadania italiana, da cidadania portuguesa também. Então, cada vez mais eles estão tentando, de certa forma, restringir esse direito e fazendo com que você precise passar por profissionais que saibam fazer bem feito para conseguir esse reconhecimento, inclusive, né? falando sobre não só a minha experiência, mas a minha irmã tem cidadania portuguesa, né? Como eu falei pra vocês. E a gente também viu o quão caótico pode ser todo esse processo. A sorte da minha irmã é que os bisavós dela estavam vivos ainda durante todo o processo, que é uma raridade, né? Sim. Você ter a pessoa que transmite essa linhagem ainda viva claro. pra poder fazer isso pra você, assim. Que foi o que, de certa forma, facilitou o processo dela. Mas a minha mãe lembra perfeitamente o caos que foi pra tudo sair dentro dos conformes e ainda assim, né, uma outra nacionalidade. Não, total, total. E eu acho que é isso, Fê, né? Você estuda, sabe melhor do que a gente, olhando para essa área, para toda a área internacional, que infelizmente a nacionalidade, ela, infelizmente não é o fato, ela é uma questão política, e sendo uma questão política, ela tá à mercê dos ditames políticos que a Europa tem, né? Sendo uma nacionalidade europeia. E é muito triste, assim, a gente vê porque... por um lado, a gente olha para o Brasil e olha para os descendentes, olha o seu caso, olha a história que você está relatando e trocentas outras que a gente escuta, que é uma história de identidade mesmo, né, de reconhecimento da identidade, da história, e mesmo assim, né, os governos da Europa estão numa tendência de ignorar completamente essa relação histórica de imigração que aconteceu, esse vínculo histórico identitário que é real, né, assim, os descendentes italianos aqui têm trejeitos italianos, têm questões vinculadas, mesmo emocionais, afetivas com a Itália, ou com Portugal, que seja, ou com a Espanha, no caso, e estão numa tendência de fechar portas
né, até você comentou que chegou a se inscrever no consulado, teve uma amiga que demorou 12 anos, né? Hoje a gente vislumbra para a nacionalidade italiana como a única alternativa judicial. No seu caso, já era melhor, né? Pra você não esperou 10 Sim. anos, você disse que nem sei que ano você chegou a fazer a tentativa Nossa, de eu acho que a minha agendamento. mãe fez isso em 2018, acho, Estaria até agora 2017. esperando e muito Tá. mais. Não, a gente nunca foi chamado, nunca. E nem ia ser Não. assim, no próximo. Então, óbvio que é uma alternativa muito melhor. Mas hoje ela acaba sendo a única alternativa justamente por essas questões políticas que envolvem a Itália. Mas ela é uma alternativa ainda, né? E acho que isso é importante de comentar, porque as pessoas realmente, como o Gabriel disse, elas sai muita notícia, né? E de que acabou, ou eventualmente pode ter acabado. E não é uma realidade. As pessoas seguem tirando, apesar da Itália, da nacionalidade ser uma questão política, né? Na Itália é uma democracia, existem os três poderes e o judiciário já está se movimentando no sentido de continuar garantindo a nacionalidade Sim. para os descendentes. E acho que isso é um movimento importante no momento em que a nacionalidade virou algo tão político. E eu acho que identidade também é um tópico muito sensível, né? Porque culturalmente, e a gente estuda muito isso em relações internacionais, culturalmente, identidade muda, a percepção de identidade ela muda. Então, a depender se você nasceu no país, se você não nasceu no país, mas se você foi criado por pessoas que nasceram nesse país, ou se a sua família, ou se você foi criado numa comunidade que nasceu em outro país. Então, percepção de identidade é uma coisa muito diferente. Então, normalmente, aqui no Brasil, a gente tem essa percepção de quem nasceu é. Então, quem nasceu no Brasil é, ou quem nasceu nos Estados Unidos é, ou quem, sei lá, nasceu em determinado lugar é, mas em outros países é uma percepção familiar, né? Como acontece na Itália, ou como acontece até no Reino Unido, né? Você não é britânico, ao menos se os seus pais sejam britânicos também, acontece isso na Austrália. Então, isso é um tópico muito delicado. Então, volta e meia, isso também é tema de discussão nas relações internacionais, Sim. assim. Porque identidade é um processo muito único. É com quem você conviveu, como essa pessoa falava, essa pessoa escutava música da onde, ela comia comida da onde, com quem são seus avós, são seus pais, é a comunidade ao redor de você. Às vezes você não tem nenhuma ligação, mas você cresceu num bairro latino nos Estados Unidos, sabe? Percepção de identidade é uma coisa muito volátil, muito subjetiva. única, muito subjetiva. E Fê, o que você falaria para alguém que sabe que tem o direito à nacionalidade europeia, mas ainda não reconheceu esse direito? Eu acho que, acima de tudo, é não desistir desse direito. Realmente, eu acho que a palavra é direito. Se você tem direito, é uma coisa que você não pode desistir por tudo o que a gente fala hoje, assim. E acho que eu reforço esses pontos mais uma vez. Então, oportunidades, é você não falar não quando você sabe que você pode trilhar um caminho profissional, acadêmico melhor do que o que você tem hoje. É você reconhecer a sua identidade, você reconhecer a sua história. É você ter um plano B, caso qualquer coisa aconteça por aqui. E eu acho que, acima de tudo, é isso. São as possibilidades que você pode ter, assim. Então, não desistir desse direito, confiar em profissionais, ir atrás, enfim, de trabalhos sérios, comprometidos, como foi o de vocês o tempo inteiro, para comigo, a minha mãe, toda a minha família, e não deixar para trás, porque com certeza isso faz a diferença quando a gente coloca na balança, né? Eu demorei, né? Eu tive que ter uma experiência como a que eu tive em Portugal para perceber a importância de tudo isso e para de fato virar a chave, deixar de ser só um interesse para a gente ir atrás de tudo isso, de todo o processo e ir atrás o quanto antes, porque realmente, seja ela qual for, vai com certeza uma hora, enfim, pesar para você. Lógico. Boa. E aí eu vou aproveitar o gancho para fazer uma última pergunta. E para o pessoal que quer morar fora, mas tem esse receio também. Exato. Qual que é o seu conselho? Vá, não pense muito, eu nunca tive esse problema, mas eu sei que tem muita gente que realmente bota muita coisa na balança, né? Eu acho que, claro, tem reflexões que a gente precisa fazer, então a gente tá saindo daqui para ter uma vida melhor em outro lugar, a gente tá saindo daqui porque a gente tem condições, a gente consegue se manter bonitinho, a gente tá fazendo isso da forma certa, a gente não tá saindo por causa de um sonho fantasioso. Eu acho que são coisas que a gente precisa refletir antes de sair daqui, antes de fazer loucuras, né? Vender casa, vender veículo, se demitir do trabalho, porque não adianta também mudar a torta e a direito sem muito plano de futuro daqui 6 meses, né? Então, acho que são coisas, claro, que a gente precisa, né, refletir, mas eu acho que depois dessa reflexão inicial, conseguimos fazer tudo isso da melhor forma possível, então vá, assim, porque é uma experiência, nem seja provisório, assim, muda vidas.
o contato que eu tive com outras culturas, o contato que eu tive com outras nacionalidades, o contato que eu tive com a cultura portuguesa, com a prática portuguesa, com tudo, mudou a minha vida, assim. Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora em qualquer âmbito profissional, acadêmico, de experiência, cultural, e que, com certeza, a única coisa que nunca se tiram de você é o conhecimento e são as experiências que você fez ao longo da vida, que você teve ao longo da vida. Então, vá sem pensar muito. Fantástico. Quem sabe agora você não volta, italiana já, gravando o processo, Pra... para uma oportunidade, Aham. agências. Agora a Fernanda tem cidadania Nossa, pelo italiana, amor de Deus, por favor. oportunidades internacionais. Não, as minhas amigas agora brincam comigo que elas estão doidas pra gente poder viajar e elas ficarem na fila da imigração e eu passar Fala no passaporte. Porque elas falam direto, porque todo ano a gente tenta organizar uma viagem legal entre amigas, né, pra fora do país. A gente faz muito isso pra Europa, propriamente dito. Então a gente já fez Itália, a gente já fez Grécia, enfim. E aí eu falo, gente, ó, beijos e abraços, vocês vão ficar aí, ó, eu vou passar como eu passava. Porque agora é tudo digital, né? Vocês vão lá, escaneia, bonitinho e beijos e abraços, vocês fiquem aí na fila. A gente zoa isso toda hora, assim, a Fernanda vai passar. E a gente vai ficar aqui, tendo que responder pergunta. Pela zoeira, né? Porque daí a Fernanda passa e espera as 4 amigas. Não, eu vou ter que esperar. Pior, vou ter que pegar a mala de todo mundo na esteira, né? Ainda por cima, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu tô ansiosa pela experiência. Boa, boa. Bom, Fê, super, super, super obrigado. Acho que foi muito legal, muito esclarecedor. Foi muito interessante também conhecer mais de você, mais da sua trajetória, escutar também sua opinião sobre o processo, sobre Portugal como um todo. E do nosso lado a gente só tem a agradecer pela oportunidade. Obrigado, Fê. Com certeza vai enriquecer bastante para o nosso público também, para quem escuta o Clube do Passaporte, vê as nossas mídias sociais, te acompanha. O reconhecimento à nacionalidade é um direito, como a gente conversou, o pessoal deve correr atrás. E quem tem o sonho de morar fora, sempre com os 3 pilares que a gente fala no Clube do Passaporte: organização, estruturação e planejamento, dá para fazer acontecer. Pensando no dia de amanhã, não dá para só pegar as coisas e ir, apesar de você ter ido em 24 horas, seu planejamento já era bem mais vasto para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Obrigado. Com certeza, eu te agradeço o convite, eu adoro falar sobre isso, porque sempre, como eu falei aqui várias vezes, sempre foi um assunto de interesse meu, da minha família, então ainda bem que tudo correu da melhor forma. E hoje estamos aqui falando só sobre coisas positivas e depois de um processo muito bem sucedido, né? Então eu também agradeço muito o trabalho de vocês aí no Clube do Passaporte. E é isso, muito obrigada. Show de bola. Show.